Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Na Segurança Pod, o nosso podcast que fala para você que é instrutor, que quer viver de treinamentos, que está trabalhando intensamente para evoluir o seu conhecimento. Você sabe que aqui é o local para desenvolvimento e hoje eu trouxe uma convidada especial para falar de um tema muito interessante. Antes de apresentá-la, quero lembrar que esse episódio tem um oferecimento da Squad, a melhor e maior plataforma de cursos EAD, está chegando agora em 2025 para revolucionar o mercado de treinamentos. E se você quer saber mais, clica no link que eu estou deixando aqui na descrição para entrar no nosso grupo exclusivo do Telegram e receber todas as orientações. Sem mais delongas, vamos falar hoje sobre um tema muito legal. Conheci o tema numa palestra, inclusive a convidada em uma palestra, e logo já fizemos uma parceria e hoje ela veio falar sobre posicionamento de marca. Se você é instrutor, quer evoluir, quer empreender, esse tema é essencial. Receba com muito carinho Thaís Must. Obrigada. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, você? Seja bem-vinda, esse espaço é Obrigada. seu. Estou muito feliz de concretizarmos, né, o plano de Verdade. você vir. Quero que você se apresente e fale um pouco para a gente, já de início, sobre o que é posicionamento de marca. Tá, vamos lá. Primeiro, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Falei até nas minhas redes que eu ia vir e que tenho esse plano, né, de ter um podcast, de falar. Eu gosto, já participei de um, já tem uns 2 anos. Foi maravilhoso, é muito É gostoso. Tá aqui gostoso. é um bate-papo, né? Eu gosto Bate-papo. disso. A gente gosta de conversar, né? Exatamente. Falo pouco. E aí, então, falando de posicionamento de marca, gente, eu gosto de falar que posicionamento de marca me salvou, assim. Eu falo que posicionamento de marca não é só de marca, é de vida, sabe? É, Posicionamento de marca começa quando eu entendo, eu tive um negócio de modas, formado em moda, e aí eu tive um negócio de moda durante 7 anos. E aí o negócio começou porque eu tive uma carreira ascendente no varejo, fui caixa vendedora, depois me tornei visual merchandising. E aí, quando eu me tornei visual merchandising, eu percebi que as meninas das lojas que eu trabalhava queriam tudo que eu vestia. Quando eu vi isso, eu falei, cara, isso dá negócio. Eu tenho muito essa visão de negócio, muito esse feeling, tipo, poxa, isso dá dinheiro, tá deixando dinheiro na mesa, sabe? Muito esse feeling que tava meio que começando ali. E aí eu falei, cara, eu quero fazer dinheiro, né? Eu vi que isso dava negócio, e aí produzi roupa, porque eu tava na faculdade e tal. Uhum. Cansada de Você fazer fez roupa. moda. Fiz moda. Cansada de fazer roupa feia, que você faz muita roupa feia na moda. Você É perde verdade. tecido, dinheiro, enfim. E aí fiz. E eu falei, cara, vou vestida, porque na minha cabeça, venda é quase que uma sedução. Pra mim, venda não é sobre oferecer só, é sobre o que eu acho que até tô errada sobre alguns aspectos, porque tem a ver com ofertar, mas pra mim é quase um ato de sedução. Então, pra mim é sobre gerar desejo e aí você me demanda e aí eu te vendo, sabe? É meio que isso. E Faz muito aí, sentido. não é? Faz, Eu acho faz. que é muito essa pegada. E aí, fui vestida com uma roupa. E falei, vamos ver se a minha teoria tá certa. E aí as meninas das lojas que eu trabalhava falavam que eu já era vitrinista, que era o tipo o ápice ali da minha carreira no varejo. E aí, até aquele momento, e aí as meninas falaram, Thaís, quero essa roupa. Aí a outra, eu quero. Vendi 4 peças, não tinha nem costura pra fazer. E aí liguei pra um Mas sócio. você criou a roupa? Eu criei, era um blazer Ah, de moletom. Era um blazer, né? Então era uma aula aham. de alfaiataria, um blazer normal. Mas aí eu fiz de moletom, aí por dentro eu fiz de risca de giz. Mas qual era o grande lance? Vendi 4, aí liguei para um sócio, falei, cara, vamos vender, papapá. Ele vendeu mais 4, a gente tinha 8 blazers, não tinha nem quem fizesse. Mas qual que é o grande lance? Passa se eu tiver a Must tipo, durante 7 anos. Ali no ano 5 eu começo a estudar empreendedorismo, porque até então meu foco era execução, trabalhar. E o negócio rodou, as meninas queriam, eu já tinha um público ali, vamos dizer assim, um público pujante, um público que realmente queria o que eu fazia. Só que quando eu vou estudar empreendedorismo, eu falei, o buraco é mais embaixo, gestão, plano de negócio. Aí eu fui fazer plano de negócio, depois de 5 anos de marca e tal. A marca já se pagava desde o primeiro mês, então ela era saudável, que também fazia com que eu demorei um pouquinho a estudar empreendedorismo. E aí, no fim das contas, eu falei, putz, para a estrutura que eu tenho, para o tamanho que eu tenho, eu era um ateliê e eu queria continuar sendo um ateliê. Para aquela estrutura e aquele tamanho, eu precisava reposicionar. Eu precisava cobrar o dobro do preço, ou seja, gerar o dobro do valor do que eu gerava. Porque quando a gente começou, eu queria ser como uma Zara. Tipo, você é a Zara, chamava Must, a minha marca.
Must Have Style. Aí, isso também é um quê de posicionamento, olha isso. A marca chamava Must Have Style. E aí, porque era must have, uma expressão da moda que Eu significa tem que lembro, ter, que é bem legal, lembro. né? Todo mundo tem algum conhecimento de moda sabe que must Aham, have é a peça que você tem que ter. Então, agora sim. couro tá em alta, é um must have. Beleza. Quando eu tô no meio da marca, assim, a marca acontecendo, as pessoas falam, hoje você tá na Mush? Você quer dar Mush? Não, 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 Mush. Falei, cara, não é must have. Que dirá must have style. Porque eu coloquei o style porque o cara que fez minha identidade visual falou, Thaís, must have é uma expressão conhecida, então pode dar pau na hora de registrar. Vamos colocar mais uma palavra que não fique tão Uhum. genérico, vamos dizer assim, E conecta, né? e Style, conecta. conecta. E o style era porque o meu grande diferencial era fazer o styling das pessoas, Uhum. montar o look e tal. Só que ninguém chamava assim. Quando eu vi que as pessoas chamavam de must, eu falei, cara, o nome não é must have style, o nome é must. E isso já é uma característica do posicionamento, porque marca não é o que você diz que é, é como o outro te enxerga. Então ninguém me enxergava a marca como must have style, enxergava como must. Se você enxerga como must, é must. Entendi. Pronto, não adianta. Que é o que as pessoas conhecem. É como as pessoas veem, exato. Então, se você tem uma marca, sei lá, bolsas. Bolsas Squad, um exemplo, tá? Ah, um exemplo, a Squad. Vamos falar da Squad. A Squad. Se todo mundo começar a falar assim, não, é a plataforma da Gi, é a plataforma da Gi, é a plataforma da Gi, é a plataforma da Gi. Não é Não é Squad. mais squad. Não. Que É o legal. que é, É o entende? que as pessoas. É como as pessoas veem. Então, eu digo, eu sempre adoro dar esse exemplo. Tinha uma moça que trabalhou comigo, não posso citar nome de modo nenhum, mas ela trabalhou comigo e ela fez, repaginou, lipo, peito, papapá. Como ela tava com o corpo perfeito, ela só andava de roupa curta, e muito exagerada. Todo mundo falava, fulana, as pessoas Tá falavam claramente demais. com ela, não tá legal, você tá vulgar e tal. E ela não via, acho que ela tinha uma distorção da imagem, sei lá. E aí, ela falava, cara, eu não arrumo namorado, eu só arrumo uns caras ruins e tal. E todo mundo falava, cara, olha como você se veste, você vai atrair isso e tal. Resumindo, ela aumentou a saia, aumentou a blusa, deu uma coisa, e ela ainda mudou de religião, arrumou um marido. Ai, que Arrumou um ótimo. marido, foi trabalhar com o marido, hoje ela dá palestra no mundo, é. Ela viaja fora pra dar palestra. Legal. Ela mudou o posicionamento, então não ia adiantar ela falar, cara, eu mudei e não mudar de comportamento, de Uhum. visual, de. E aí, qual é o grande lance, voltando só pra gente fechar o parênteses ali da Must? Quando eu vou estudar e eu percebi, cara, eu preciso cobrar o dobro para poder fazer minha marca lucrar o suficiente para que o negócio seja mais rentável, que seja realmente o negócio da minha vida. Falei, cara, para eu dobrar o preço, eu tenho que mudar, tem que virar do avesso. Para virar do avesso, falei, cara, não vou começar do zero de novo. Mas aí eu entendi que eu tinha deixado o ouro na mesa. Qual que era o ouro? Posicionamento. Eu comecei a marca porque eu me posicionava e as pessoas eram influenciadas pelo meu posicionamento. No meio dela, eu achava que o meu grande diferencial era o produto. E é isso que a gente acha. Isso. Ah, meu grande diferencial é o serviço. Meu grande diferencial é minha capacidade, minha oratória. Meu grande diferencial é o serviço que eu presto, é o produto que eu... Não. Seu grande diferencial é o posicionamento. Que é a junção de todas essas coisas. É a junção de quem você é, sua essência, do que você faz, que eu trato como visual, aí falando do método, como eu ajo, do seu visual, quem você é, seu visual, o que você fala, como você comunica, o que você comunica e aquilo que você aprende. Quando a gente faz essa rodada 360 graus, aí a gente de fato se posiciona. E vira realmente o jogo, né? Porque quando você fala de posicionamento de marca, eu penso, sei lá, em Coca-Cola. Uhum, Você pensa em Omo, né? uhum, Globo. Porque total. isso é posicionamento, é uma marca que é lembrada, assim, e aqui eu vou entrar no leigo, que o meu público possivelmente, né, pode ser que tenham pessoas que estudem, mas a maioria, sei lá, a Globo é uma marca, tá, ok, então um Uhum, símbolo e você sabe tal, mas vai muito além, porque você pensa em novela, se associa, você uhum, pensa, e aí tem vários elementos que naturalmente arremetem, sim, e eu lembro que eu participei, né, de uma empresa que era parceira nossa que ganhou um prêmio Top of Mind em um segmento. E aí eu falei, o que que é isso, né? E fui lá e tal. É tipo a marca mais lembrada e naquele segmento e tal. E aí tem várias, porque realmente você não lembra de sabão em pó, você lembra de Omo. Então, posicionamento de marca é isso.
É você se estabelecer de uma forma que as pessoas vão lembrar de você, vão te ter como referência? Ou isso nem tanto? Sim, Só para eu poder associar. E tem uma outra sim. coisa depois que eu quero que você associe para mim. Tá. É isso, é você ser lembrado, é você ser tão relevante que você vai ser lembrado por consequência. Mas mais do que isso, de novo, é o que você tem além. Então, por exemplo, Coca-Cola, eu gosto muito de falar de Coca-Cola, que realmente é fácil, a gente entende. Coca-Cola não vende um líquido preto que desentopia. Que a gente sabe que faz isso. E que faz mal pra saúde, e que tem açúcar pra caramba. Né? Inclusive, a Coca-Cola é uma hold que tem várias empresas. Mas falando da Coca-Cola ali, bebida, Aham. ela não vende isso, ela vende felicidade. Ela Família no vende domingo, família reunida no domingo, Natal. família no Natal. É isso que a Coca-Cola vende. Se ela falasse, cara, não, compra o meu líquido aqui porque ele é o mais gostoso. Inclusive, tem um livro que chama. Ai, como é que ele chama, gente? A Lógica do Consumo. Do Martin Lindstrom, que é um dos papas do branding, assim, ele é muito fera. Branding, inclusive, é uma área nova, que branding significa posicionamento de marca. É Ah, em eu quero que você inglês. fala de É, pois é. branding. Branding é a mesma coisa. Quando a gente fala de posicionamento Falou de de marca, branding, eu tô falando de posicionamento? tá falando de posicionamento. Legal. Embora, aí isso é um pouco complexo, mas pra você entender, dentro do branding, tem lá dentro uma área que é o posicionamento de marca também. Entendeu? Tem o posicionamento, tem várias áreas, e dentro do branding tem a área do próprio posicionamento, que é onde você se coloca ali no mercado. Mas quando eu falar de branding, a gente também tá falando de posicionamento. E aí o grande lance é isso. Ela vende a felicidade, cara. Por isso que ela investe. Sabe por que que o Papai Noel é vermelho? Não. Por causa da Coca-Cola. O O Papai Papai Noel tá Noel vinculado com a Coca-Cola? total. Antes da Ninguém me contou Coca-Cola. isso quando eu era Cara! criança. Então, esse é um conteúdo que toda vez que eu coloco no Instagram, o O povo Papai Noel não pira. vem da Coca-Cola. Então, vou te contar essa história, Babi. A minha Presta infância. atenção. Não caia dessa cadeira. Meu sonho. Papai Noel era verde, magro, alto e bravo. Ele era tipo, sabe aquele filme que é, acho que é Grinch que chama? Sei. Que é um negócio bravo. Eu nunca Aham. vi o filme, mas eu já Eu vi, conheço, eu né, a sei. figura. E aí, ele era meio que aquele cara bravo lá. E aí, existia uma lenda do Papai Noel. A lenda real, ela já existia. Eu não sei se era uma lenda fictícia. Lenda, supõe-se que é fictício, mas existia a lenda. E aí, a Uhum. Coca-Cola chegou e falou: Design, toma aqui essa lenda que já existe e pega ela e transforma num cara que vai fortalecer a nossa marca. E aí, o design transformou num cara gordinho, rechonchudo, fofinho, gente boa, Ah, de barba, velhinho, que era o Papai Noel usando vermelho, que é a cor da vermelho Coca-Cola. Coca-Cola. O vermelho da Coca-Cola virou vermelho Coca-Cola. Porque É. é assim que as pessoas se referenciavam. E aí a Coca-Cola começou a investir muita grana nesse Papai Noel gordinho, nananã, de roupa vermelha. E aí, por isso, o Natal virou vermelho. A Coca-Cola Gente, transformou o Natal em vermelho. eu não sabia É, disso. super. E isso é, claro que nós estamos falando de Coca-Cola, né? Claro que às vezes você vai falar para um pequeno, médio empreendedor, ele fala, cara, beleza, mas eu não sou Coca-Cola. Tá, você não é. Mas se você não vislumbrar os lugares altos, você não vai chegar lá. E são esses lugares altos que E a o gente que tem que que se ela fez, né? referenciar. E o que que É. ela fez? E que é isso, por exemplo, uma das coisas que fortalece marca, não sei se você ia perguntar isso, mas dando um spoiler, é reforçar a cor de sua marca. Se eu lembrar do vermelho, se eu olhar pro vermelho e lembrar da Coca-Cola, cara, acabou. É tipo banco roxo, me fala. Nubank. Cara, se eu tivesse um banco, eu ia fazer um banco rosa. Porque, cara, ninguém não tem banco. O Nubank fez um banco numa cor que ninguém tinha. Exato. E aí vem outros bancos e fazem cores da mesma cor. É. Você tá brigando por sabe, pela mesma fatia do mercado. A mesma fatia do mercado é o mesmo lugar do mercado. Esse lugar é posicionamento também, que é aquele posicionamento que eu falei que tá dentro do brand, entendeu? Procure ocupar o seu lugar de verdade. Por exemplo, o próprio Nubank. Por que que ele coloca a Anitta no conselho? Porque a Anitta é disruptiva. E o Nubank tá dizendo, eu sou disruptivo. Eu sou maluco de colocar a Para Anitta. todo E tem gente mundo. que nem acha maluco, tem gente que admira, É para porque todo mundo. ela é uma grande empresária, e tal, 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 independente, né, de juízo de valor. Mas esse é o grande lance. Ele diz, cara, eu quero quebrar a banca, e eu coloco ela. E aí você fala, putz, eu sou disruptivo, eu me conecto diretamente com o Nubank. E a dona dali é outro patamar, né? Eu já vi muito sobre ela. Ela tem uma mente, né? É, eu Você nunca. acha que para posicionamento de marca tem alguma influência em relação à pessoa? O estilo, se a pessoa é mais ousada? Você acha que tem algum padrão que não vai posicionar porque a pessoa. Você acha que tem algo? Não. Porque assim, Uhum.
me fugiu o nome, mas a dona do Nubank, eu já vi muitas palestras com ela e tal. Ela é assim, Uhum. ela tem uma cabeça muito à frente do tempo, ela foi muito além, tanto que ela criou hoje ela consegue bater e superar bancos físicos tradicionalíssimos, Uhum. né? Mas ela pegou jovem que é usar Nubank tá na Uhum. onda, né? Então E tem ela é, muita eu não, aí coisa. vamos lá, eu não conheço ela. Ela é disruptiva mesmo? Ela é fora da caixa? Pelo que eu, Pelo sim, que você pelo que eu já viu? vi Porque eu dela em nem sei quem é, nem sei podcast, já nome. vi em podcast e tal, ela tem esse perfil, assim, de pensar lá na frente. Então, olha Tanto que só. ela é ousada, né? É, Teve as ações. Ela conseguiu exato. pegar a juventude. E é Uhum. legal, assim, você fala com... Eu tenho uma adolescente em casa, qual banco que ela quis ter uma conta? Não foi um Nubank. Itaú, É, a não gente é. falando de marca, né? Mas É. é sobre isso, ela conseguiu trazer uma pegada completamente diferente. E esse é o ponto. Isso já responde a pergunta que você mesma me fez. Que você falou, cara, tem um padrão? Não, não tem padrão. Depende do que você quer atrair. Mas, basicamente, o meu método é marca é, faz, fala e aprende. Esse é o meu método 360 graus que a gente anda pelos lugares que eu falei. Essência, visual, comunicação e aprendizagem. Qual que é o grande lance? Essência. Cara, essência, não tem padrão. Essência não tem padrão, é quem você é. Quem você é de dentro pra fora. E aí eu te perguntei isso, porque é isso, às vezes a pessoa é careta e quer fazer uma coisa disruptiva. Cara, é muito difícil. É muito difícil pegar porque você pensa como uma pessoa careta. Não é É difícil. sustentável, né? Eu fui atender uma marca que eles falaram assim, fui dar uma palestra pra eles. E eles falaram: "Ah, a gente quer que você conheça o como a gente pensa, ou como a gente faz". Falei: "Cara, sinto muito, não quero conhecer como vocês fazem. Vocês estão me contratando de fora pra eu falar coisas novas para as pessoas, inclusive pra vocês". Eu falei: "Eu quero saber qual dor vocês querem resolver. Isso me interessa, porque aí eu vou vir como a solucionadora da dor. Mas eu não quero falar como uma pessoa que está dentro da cultura de vocês, porque eu não tô dentro, eu sou de fora. Eu quero trazer um pensamento novo, disruptivo, diferente. E eu sou disruptiva. Então, quem for muito quadrado, dificilmente vai se conectar comigo. Já olha e fala assim: quem é mais quadrado? Fala: ah, tá fora. Não quero. Porque são pessoas talvez mais tradicionais que também não querem ousar E tanto. tá tudo bem, porque posicionamento é isso. Você se posiciona para atrair. Tem um cara que ele chama Simon Sinek, que ele tem a teoria, a grande teoria do círculo de ouro. Ele é um cara que ficou muito conhecido por um TEDx. TEDx são aqueles vídeos, né, no Uhum, YouTube, de pessoas que fizeram uma coisa relevante, tem alguma coisa para falar, e os vídeos viralizam, milhões de pessoas veem, e é sim. super legal. O TEDx dele é um dos mais vistos do mundo, e é a teoria do círculo de ouro, ou teoria do propósito, a gente conhece de forma diferente. Ou do Golden Circle, né, que é círculo de ouro em inglês. Enfim, ele fala o seguinte: todo mundo sabe o que faz, algumas pessoas sabem como fazem, o que fazem, e são as grandes empresas e pessoas que sabem por que fazem o que fazem. E aí ele fala, cara, a gente fica comunicando de fora pra dentro, a gente fica falando o que faz. Era eu na Manche. Ah, o que? A Manche é um grande produto que só você só compra comigo. Dane-se. Mesmo jeito que eu fiz, você ia lá na mesma costureira, copiava a modelagem, Copiou e manda pegava. fazer. Acabou, cara. Não era o que. Nunca é o que. O que é só uma desculpa pra gente criar uma transação. É o porquê. Ah, é porque eu sou disruptiva. Ah, é porque a beleza é um valor pra mim. Ah, é porque o posicionamento me salvou. Quem realmente acreditar nisso vai se conectar comigo. Quem realmente acreditar nos motivos pelos quais você fala de segurança do trabalho vai se conectar com você. Se alguém tiver tipo, ai, cara, eu tô nem aí. Se eu vou machucar, não vou. Se eu vou usar Equipamento. equipamento ou não vou, essa pessoa não vai se conectar com você. Não adianta, você não fala pra ela. Você fala pra quem se importa. E isso é a essência. Então não tem padrão. Não tem como construir padrão de essência. Por isso que É esse porque às vezes tem que é uma receita pronta, né? não tem. Não tem. Mas o grande lance que tem é método. Então tá vinculado ao que eu acredito. Total. Esse cara, inclusive, fala o seguinte: você levantou a bola pra eu cortar. Esse cara falou o seguinte: ninguém compra o que você faz, mas o porquê você faz o que faz. O porquê você faz o que faz é o que você acredita. E aí é isso que as pessoas compram. E isso é a raiz, a base do posicionamento. O dia que eu descobri sobre esse cara, sobre o porquê, falei, cara, eu preciso descobrir meu Fez porquê. sentido. Eu falei, cara, eu preciso descobrir meu porquê, tá maluco? Eu preciso saber qual é o meu porquê. E eu falei, cara, eu preciso descobrir o porquê do mundo, de todo mundo e tal. E aí a minha metodologia que começa ali no no posicionamento, chama identidade de marca, identidade de dentro para fora. Hoje em dia, e aí depois de tanto estudar, de tantos anos de método, eu percebi que talvez esse porquê seja mais complexo, ele é muito profundo, ele é delicado, Eu isso é algo sinto isso. delicado.
Então eu nem falo, nem prometo isso, porque e aí no brand, quando a gente fala de posicionamento, promessa também é muito sério. Então, assim, alinhamento e expectativa. O que que você espera e o que que eu estou te dando? Uhum. Alinhamento e expectativa total. E alinhamento de expectativa, assim, vou dar um exemplo, tá? Eu sempre entreguei mais nos trabalhos, sempre que eu fiz. E aí teve uma pessoa que foi me indicar e falou assim, cara, contrata a Thaís, porque você vai comprar uma banana e ela vai te dar uma salada de fruta. É legal, porque é um posicionamento pra cima, mas é ruim, porque a pessoa tá pagando menos do que vale. Isso é um problema, É, entende? eu vivo Mas muito isso. não deixa de ser um posicionamento. E aí, tá vendo? Branding também é alinhar essas expectativas, sabe? Tipo, o que eu entrego é X e o que você espera é X. Posso te dar X e meio, mas se eu ficar te dando X mais Y mais Z, quer dizer que, entendi. Então eu vou contratar ela porque eu pago menos e levo mais. E aí você começa a virar esse posicionamento, entendeu? Entendi. Meu público, essencialmente, é segurança do trabalho, Uhum. técnicos e engenheiros. Mas o que que esse seguidor quer? Ele quer viver de treinamentos. Uhum. Então, eu estou me posicionando hoje como uma pessoa que traz meios para que eles vivam de treinamentos. Então, eu tenho as formações que preparam, né? Que eu ensino eles a dar o treinamento. E a gente agora está avançando um pouco mais. E a sua vinda aqui está realmente casando. A gente fez um episódio falando sobre relações jurídicas, sobre o empreender em si, Uhum. hoje sobre posicionamento, e são elementos muito legais, porque é para eles entenderem. E aí, só para você entender o meu público, Uhum. e aí eu te fazer uma pergunta. São técnicos, são engenheiros operacionais, estão na empresa preocupados com o quê? Acidente de trabalho, correria e tal, e tal, e tal. E de repente ele quer empreender. E quando ele quer empreender, ele tem um porquê ele quer empreender. Uhum. Esse porquê habitualmente está vinculado à mudança de vida, a mais qualidade, a mais tempo com a família. Né? Isso é um Uhum. valor para mim. Tempo Uhum. de qualidade com a minha família. Eu tenho uma Uhum. filha hoje adolescente e depois que eu realmente decidi que eu ia empreender, eu consigo ter tempo de qualidade com ela, eu consigo tirar tempo. E isso para mim é muito importante. E eu tenho levado isso para eles. É, como que esse público poderia começar, sabe? Tipo, eu preciso me posicionar. É algo muito técnico, é algo muito. As pessoas não têm tanta abertura, né? Porque aí fala de marketing, né? Vem para esse mundo, como Uhum. você disse, mais disruptivo. Que Uhum. conselho você dá para esse cara falar assim: é por aí que eu tenho que começar? Entendi. Complexa essa pergunta, tá? Mas, basicamente, a primeira coisa que esse cara precisa olhar é pra dentro. A qualidade de vida, né? É aquilo que ele quer. Pode ser considerado um valor, mas é também um lugar onde que ele quer chegar. E ele precisa olhar para um lugar da onde ele veio. Quem ele é, da onde ele veio, quais são os verdadeiros valores dele, assim, o que que move ele? Por que que ele começou nessa profissão? Essa é uma pergunta muito legal da gente se fazer, sabe? Ah, legal. Então, por que comecei isso? E aí, um exemplo que eu sempre dou, eu falo isso muito nas palestras, e eu dou um exemplo até antes de fazer uma dinâmica, que eu peço para a pessoa anotar mesmo ali. A história dela, o porquê dela, porque é o que eu te falei, eu acho ele muito complexo, então eu faço a identidade, ela é um processo muito profundo, é um processo de É, autoconhecimento mesmo, mas a primeiro lugar eu falo isso, cara, entenda ali sua história, né? E aí, uma das minhas histórias que eu conto pra exemplificar, porque aí a pessoa fala, não, eu gosto por isso, porque eu acho interessante. Eu falo, cara, não é sobre isso. Quer saber o que tá no âmago, assim, o que tá de dentro mesmo, que te motivou a fazer o que você faz. E muitas vezes a raiz disso às vezes tá na infância, sabia? Tá naquela brincadeira que você gostava na infância, naquilo que você fazia, que você já era bom em fazer. Então, um exemplo lá, que é o exemplo que eu sempre dou. Na minha infância eu era feia, e aí nas palestras eu mostro lá minha foto feia, as pessoas riem, tem gente que ri, tem gente que fala, não é você, eu não acredito, como assim? Porque tem gente que fala, não, mas é porque você era criança, ó, se fizer. Eu falei, não, cara, se fizer, não. Olha a foto e as pessoas falam, tá bom. não tem opção. Realmente, ela tava feia, ela era feia e não é legal. E aí, era uma dor pra mim. Embora, e aí eu era feia, mas não contava também pra ninguém. Que Porque eu isso era era um problema. não, caladinha ali. Minha mãe era brava. Eu falei, cara, se eu contar, vai dar B.O. E aí ela vai falar, minha filha, acorda, reage, e vambora. E aí, então, mas eu era muito autoconfiante no sentido assim, não vou falar que eu sou feia,
E vou ficar aqui fingindo que não sou, como se, né, se era feito eu não tava vendo, mas tudo bem. Eu fingia que não era e vivia ali minha vida, tipo assim, não vou mostrar que eu sou inferior, porque era isso que eu era na minha cabeça de alguma forma, mas falei, não vou contar pra ninguém, vou ficar calada, às vezes ninguém vai nem ver. Loucura, mas enfim. Mas aí eu buscava, eu tentava ser bonita. Aí eu comecei a ter vaidade, porque muito do feio, até que eu levo depois, eu falo, cara, é gestão. Eu não penteava cabelo, eu não me arrumava, não passava um batom. Claro que é Não feio, queria fazia o só básico. brincar. Aí no brincar eu me jogava, queria ganhar. Não importa se eu vou sair toda cheia de poeira, de sujeira, eu queria ganhar. Então, assim, cara, era uma consequência dos atos que eu tinha. Quando eu começo a cuidar disso, eu lembro quando eu começo a fazer unha. Todo mundo, não morava no prédio que era 4 casais de irmãos. E aí todo mundo perguntava, cadê Thaís, né? Ou perguntava, cadê fulano? E aí todo mundo, quando perguntava, cadê Thaís, a galera já respondia, porque eu ouvia, era o primeiro lugar que eu morava, todo mundo falava assim, ah, tá fazendo unha. Porque quando eu fazia a unha, se ela estragava uma beiradinha, ela fazia de novo, e aí fazia de novo. E aí eu fui ficando boa nisso, de colocar beleza nas coisas. Então isso é um valor pra mim. Então, por exemplo, parte, quando a gente trabalha posicionamento, tem a ver com visual também. Então, ali, entendi meu porquê, tá? Como que é o cliente que eu quero atrair? Como que eu me visto se eu for encontrar esse cliente? Ah, mas eu ainda não atendo ele. Ok, mas como você vestiria se você fosse encontrar esse cliente? E aí, quando você faz isso, não, você começa a de fato se posicionar. Tinha clientes na Mancha que falavam assim, comprava horrores, horrores, mas horrores tipo real. E falava assim, ai, essa roupa eu vou usar só pra sair, porque pra trabalhar não. Cara, você sai por causa do dinheiro da onde? Do trabalho. Você vive por causa do dinheiro da onde? Do trabalho. Como assim? Então é lá. Eu É penso lá que assim. você tem que. Aliás, não é lá, é em todo lugar você tem que estar bem vestido, Né? sabe? E como se vestir, é posicionamento. Então, assim, tentando dar a dica que você perguntou, né? O conselho seria isso. Primeiro, olha pra dentro, entende quais são os seus reais motivos de por que você começou a fazer o que você faz. Em segundo lugar, comece a se vestir para esse cargo que você deseja, comece a se vestir para o tamanho de empresa que você quer ser, que você quer ter. Comece a se vestir para essa persona que você começou a se tornar. De fato que você quer se tornar, que é que as pessoas vejam que você é, sabe? Uhum. E aí começa a falar disso, né? Porque aí eu tô seguindo o meu método de alguém que talvez não vai contratar o método num primeiro momento, etc. É, mas faça isso. Seja na sua essência, se vista para o cargo que você quer, para o faturamento que você quer ter enquanto empreendedor, né? Para a empresa que você quer construir e comunique. Porque sabe quem não comunica? O bom de serviço. O bom de serviço é ótimo em falar assim: ah, as pessoas vão ver que eu sou bom de serviço. Ninguém vai ver, O cara. óbvio tem que ser dito Tem nessa que ser hora. dito, total. Você precisa falar aquilo que você faz, você precisa se divulgar, você precisa ter uma rede social ativa, você precisa. Cara, fiz um treinamento começando, vamos supor, começando na área de treinamento, fiz um treinamento, nem fui pago pra isso. Cara, se você não foi pago 2 vezes, você tem que ir divulgar, falar, contar que você fez. Já viu? Tem muita gente que fala isso, assim, ah, o tanto de player, e o mercado digital fez muito isso, né? Porque o mercado digital deu voz pra Uhum. todo mundo. Sim, Antes tinha voz quem tinha grana pra ir pra Globo. exato. E hoje não, qualquer um tem voz. E aí tem muito player ruim. Tem muita gente que vende coisa. Que nem é bom. Mas Por quê? Porque tem uma boa se comunicação. Porque se posiciona. veste bem. Porque se veste para o cargo que quer, para a empresa que quer ter, para o empreendedor que quer ser. Tem. Conta histórias, às vezes verdadeiras, às vezes não, mas parece que são verdadeiras. Porque contar histórias é sobre contar histórias reais, verdadeiras e que tocam realmente as pessoas. Então, faz esse processo. E a aprendizagem, né? Que é o processo ali final do meu 360. Cara, vai aprender. Vai buscar, vai em palestras do seu nicho, vai em palestras que não são do seu nicho, vai em palestras de posicionamento, de marketing, porque assim, não importa a sua especialidade. Se você não souber se vender, que é até o que a gente falou no início, cara, Não tem ninguém vai te como. comprar, Ninguém vai né? comprar. É. E sobre o porquê, a segurança do trabalho, eu fiz uma palestra essa semana para um grupo de alunos que estão formando como técnicos de segurança, e a Gabi, ela fez um comentário aqui no início que faz muito sentido para isso. Uhum, Porque ela, e para quem não acompanhou, né? Ela uhum, falou que começou o curso de segurança lá atrás e não foi legal. Por quê? Por quê? Aí eu, por quê? Porque não era o porquê dela, talvez, não estava vinculado com o porquê. uhum. Porquê, ixi, a gente está numa repetição do porquê, mas é importante, né? É.
Eu falei isso para esses meninos essa semana. A segurança do trabalho, ela é meio que um propósito de vida. Você vai cuidar da vida do outro. E às vezes você nem é tão bem remunerado assim. Mas um técnico de segurança de campo, não só o de campo, né, independente da área de atuação, todas as ações do técnico de segurança, do engenheiro, né, do grupo aí que trabalha nessa área, é em prol da preservação da vida e da saúde. São ações para que esse cara não se acidente, para que ele não adoeça. E o porquê vai se vincular muito a estas condições. Eu sempre trabalhei com prevenção. Eu sempre fui a pessoa que cuida, eu sempre fui cautelosa, eu nunca fui das brincadeiras radicais, porque eu tinha medo de machucar. Eu nunca fui a que subiu na árvore. E, nossa, eu tinha amigos que eu sou da época, embora, né, não pareça, e também não, né, assim. Mas eu sou da época de brincar na rua, de correr e não sei o quê. E eu era menina que não machucava muito. Minhas amigas se, né, espatifavam no chão. Mas eu sempre fui cuidadosa. E meu primeiro grande trabalho foi com direção, foi com trânsito, autoescola. Eu dava aula de legislação, eu dava aula de direção. Eu sempre fui a pessoa que cuida, que, ó, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Eu sempre fui muito cautelosa, preventiva e segui esse caminho. Eu trabalhava em autoescola com direção defensiva, iniciei na segurança do trabalho, dando treinamento de direção defensiva e segui na segurança do trabalho e hoje formo instrutores. Então, assim, você falando de porquê. A gente vê, né? Aí você vai lá. Eu já sempre tive esse jeitinho e tal. Então, talvez esses profissionais eles precisam buscar, porque realmente quem trabalha com afinco nessa área, ele tem um porquê forte, que está vinculado ao ajudar o próximo. Às vezes o cara ganha mal, ele passa raiva, ele tá falando de burnout essa semana, o cara tá... Eu falei de quem cuida, porque geralmente é a segurança do trabalho que cuida e quem cuida dele. Mas ele tá lá. Por quê? Porque existe um porquê forte que talvez eles não saibam. E você despertou isso. Eu comecei a pensar aqui na minha infância. O que eu fazia, né? Quando você começou a tá contar. na sua história. É isso, tá na sua história. É isso. Então, cada um tem que fazer essa busca. Total. Do mesmo jeito que eu falei, cara, eu me descabelava, não importava, eu queria ganhar. Importa ganhar. Eu lembro uma vez que eu machuquei um colega, que era o prédio, a gente brincava no prédio, e ele subiu o terceiro andar, era esconde-esconde. Mas era um esconde-esconde que não bastava encontrar ele, eu acho que eu tinha que chegar no pique e bater, tinha um rolê assim. Tinha. Não era isso, o esconde-esconde? Acho que era isso, não era bastava achar. Você achava, corria, tinha que bater. E tinha que bater, não era? Porque se ele batesse, ele ainda ganhava, né? Absurdo. E aí, eu não sei se eu não tinha achado as outras pessoas. E era isso mesmo, porque aí se a outra pessoa sai do esconderijo e bate, ela ganhou, né? Exato. Era meio que isso. E aí, eu não sei, e eu acho que eu precisava muito bater. Eu não sei se os outros todos eu tinha me ferrado, não lembro. Só sei que eu queria ganhar dele e ele era, tipo assim, o mais alto. Não, mais alto não, ele não era alto, mas ele era o mais forte, o mais atlético, o mais potente da turma e tal. E eu falei, cara, eu vou ganhar esse cara. E aí eu encontrei ele no terceiro andar de um dos blocos do prédio. E aí eu vi ele lá, escondidinho num canto, e falei, te peguei. Puf, comecei a descer as escadas correndo, todo mundo louco, né? Ó, pra você ver. Jamais faria segurança do trabalho, coitado. Todo mundo louco, descendo a escada igual um maluco. E aí, qual que era o meu recurso? Eu estava na frente dele, mas ele ia me passar. Ele era mais forte, mais atlético, muito mais... Ele era 6 anos mais velho, etc. E eu magra, fraca, né? Fraca assim, eu não era tão fraca, mas era fraca, né, cara? Né? Comparado com ele. A ele, né? Exato. Qual que era a minha vantagem? Fechar a porta. Porque ele ainda tem que abrir a porta. Porta de vidro. Cara, eu saio correndo e empurro a porta. Mas assim, eu não empurrei de me preocupar em realmente fechar com calma. Que calma, eu quero ganhar. Lembra? Eu quero ganhar. E aí eu só empurro a porta pra trás de mim, mas ou seja, ele teria que pelo menos fazer o movimento de abrir. A porta bate. Ela não bateu nele. Mas como ele veio muito embalado, ele não conseguiu abrir a porta. E aí ele bateu de cara na porta, com fé em Deus, não quebrou o vidro. Nossa. E aí a brincadeira acabou, né? Porque ele machucou, ele ficou meio tonto e tal. E o povo falou, você é doido, como é que você fechou a porta? Eu falei, gente, tô nem pensando de ganhar, exatamente. Então, tá vendo como que jamais, imagina, eu segurança do trabalho. Cara, eu furo as paredes, aí depois eu penso, não, tinha que calcular, né? Então, nem furo muito. Eu fazia isso muito quando eu fazia vitrinismo, né? Mas às vezes eu fazia isso, furei e falava, putz, peraí, se eu não calcular, vai ficar torto. Então eu faço primeiro, depois eu penso. Então imagina, Deus que me livre, eu na segurança do trabalho. Então assim,
É o que você falou. Você É. já era cuidadosa, você já tinha o perfil. E provavelmente todo mundo tem alguma história assim. E aí, quando eu falo e as pessoas vêm me falar de uma forma meio formal, não, é porque eu entendi que eu quero cuidar de quem cuida, porque isso é bonito falar. Não, eu quero saber onde está na sua história, na sua infância, naquilo que você fazia genuinamente. É essas buscas, assim, que eu vou fazendo, sabe? Porque tá ali. Isso é o Legal. Você genuíno, me né? fez, É você me fez gostoso, né? passear aqui Lembrar. agora. É. Então, a primeira coisa que esse povo precisa é achar o porquê dele. Primeira coisa. Assim, de novo, é um rolê complexo, é profundo demais. Fazer autoconhecimento de si mesmo é muito difícil. E aí, inclusive, é onde eu vejo que é o ouro da minha metodologia, né? Que é a identidade de marca. Eu até ia chamar ela de autoconhecimento de marca. E aí, na época, minha mentora falou assim: Thaís, não, mas autoconhecimento é só de pessoa, não existe de marca. Eu tinha acabado de passar por um processo bem, bem profundo de autoconhecimento e mudou minha vida. Mudou total, assim. É. Cresci 4 vezes mais e tal. E aí eu queria muito levar isso para os negócios e para as marcas, sabe? E aí eu falei, cara, então tá, vou mudar o nome, já que ela, né, minha mentora, era Deus no céu, ela na terra. E aí eu mudei para identidade de marca. E aí eu nunca vou esquecer que uma cliente chegou para mim e falou assim, Thaís, quando a gente tá no processo, na identidade de marca, eu me sinto em terapia. Só que não é minha, é da minha marca. Não é uma terapia para mim, porque na minha terapia eu vou lá, falo minha filha, meu filho, meu marido. Aham. Não, aqui eu tô falando minha marca, é uma terapia da minha marca. E é um pouco isso, porque o processo de autoconhecimento, ele é um pouco terapêutico. Sim. Então, assim, eu sei que é profundo muitas vezes, e muitas vezes é difícil fazer sozinho. Mas busque nas suas histórias, busque naquilo que, tipo, cara, isso me move, isso realmente faz a diferença pra mim, eu realmente gosto disso. Ou isso era uma dor. Isso também bate muito, assim, que era igual eu falei da beleza. Pô, ser feia doía, cara, era horrível, eu não gostava de ser feia. Tanto que, assim, mais velho, todo mundo falava, ai, você pegava todo mundo na escola, né, nananã, namoradinho com ciúme, falava, ai, porque você pegava. Eu falei, meu filho, deixa eu te falar, eu era feia, ninguém pega gente feia, não pegava ninguém. Porque era Era real e só era suas uma dor. amigas. Era minha dor, sabe? Então, assim, era minha dor, era paradoxal, porque aí, quando eu comecei a namorar, né, era realmente com os mais bonitos, até porque eu sou meio chata, assim, tipo, eu escolhia, ou era o mais bonito, ou era o mais popular, era alguém que eu achava realmente interessante. Então, não era tão feio assim, talvez. Mas pra mim eu era, porque tem isso, não é só o que É é como sobre o você que a se gente se vê, vê. é como você se vê. Exato. Então, é assim, no mínimo, se você achar que é muito profundo, muito difícil descobrir o porquê, e sobretudo homens, tá? Que tem mais dificuldade ainda. Quando eu faço processo com eles, eu tô no meio do caminho e falo, gente, deixa eu falar, como é mais difícil. Eu falo com eles na cara deles, até pra ver se desperta. Eu falo que preciso que a gente acesse camadas mais profundas. Aí os que são de alta performance falam, ah, não, beleza. Aí eles começam a se abrir. Aí os outros falam, já teve cliente que falou assim, não, então vou trazer minha mulher, que ela me ajuda. Mas no processo eles vão se soltando, vão se abrindo e vão trazendo. Mas é isso, assim. Se você falar, ai, cara, que porquê? Não sei, esse negócio é difícil, complexo, profundo, autoconhecimento, não sei se é de comer ou de beber. Busca pelo menos nas suas histórias os motivos pelos quais você trabalha com o que você trabalha. Por que que você trabalha com Porque isso? às vezes você não é racional, né? É, não é Assim, racional. eu não parei para pensar que eu sempre fui cautelosa na vida, Uhum. mas eu sempre fui. Sempre fui, nunca fui a pessoa de. Eu brincava que eu era doida para quebrar um braço porque eu gostava de gesso. Eu achava muito legal aquele gesso todo escrito. Aham. Eu nunca tive um gesso. Eu nunca quebrei nada, porque eu É, sempre graças fui a Deus. cuidadosa. Eu Entendi. era cuidadosa. Entendi, é de você. O E oposto de reflete no mim, né, meu que eu tô te trabalho. falando. Isso reflete Pois no meu é, trabalho. total, cara. Minha vida está totalmente voltada para isso. Então, sei lá, É. você está mexendo com muita coisa dentro de mim, É na minha legal, né? cabeça. É É legal, profundo, eu gosto. é E legal. é totalmente. Você perguntou, ah, não é racional. Não é. Cara, 95% das nossas decisões de compra são emocionais. Eu brinco que 5% é só porque realmente o papel higiênico acabou. Tirou disso, É verdade. é tudo emoção. A gente compra pela emoção, sabe? Então, assim, é por isso que eu preciso falar meu porquê. E aí, esse Simon Sinek, que ele fala isso, não é uma teoria da minha cabeça e tal, não é filosófico, é Uhum. biológico. Ele fala. A parte do nosso cérebro responsável pelas emoções é o cérebro límbico. O porquê e o como você faz? Ah, eu faço mais cuidadosa. Não, eu faço mais elétrica. Não, eu faço com mais leveza. Ah, não, eu faço com mais dinamismo. A forma como você faz e o porquê você faz o que faz está na parte do cérebro que é o cérebro límbico. Isso é emoção. E a razão, que é a parte do cérebro que é responsável pela razão, é o neocórtex, é razão, 5%. E a gente fica comunicando o quê? Aí eu vendo curso, aí eu vendo
Roupa, eu vendo metodologia. Não, você não vende método, você vende transformação. Qual é a transformação? As pessoas querem ser transformadas. É por isso que ela compra o que você vende. Mas o que você vende tanto faz. É meio que essa lógica, assim, sabe? Quando você tem um posicionamento profundo, quando você realmente entrega de dentro pra fora, quando você conta história, ou você vende. Eu adoro falar do iPhone nesse sentido. Você vende celular sem carregador. E é considerado o melhor celular e todo mundo compra. E as pessoas falam, cara, você tem que ter um iPhone. E eu falo, cara, por quê? Mas não é racional. É Não, emocional. não. Tem várias coisas na vida que são emocionais. É realmente. É tudo. Essas coisas de consumo, né? As A coisas de maioria consumo. é. Raramente é. Porque se você for pensar no que você precisa para viver, é pouquíssimo. Você não Você precisa nem de tinha, roupa você nova, tinha um cara. dinheiro aplicado com o que você gasta. Gente, por isso que tinha a roupa da semana e a roupa do domingo. Tudo bem, não precisava ser a roupa da semana e a roupa do domingo, mas você precisava de duas mudas de roupa. Que É, enquanto você lavando uma, tinha a outra. Não é razão. exato. É emocional. Não há necessidade de tanto. Até há, porque aí você pensa assim, né? Vou gravar podcast, você vai gravar todo dia com a mesma roupa? Tem quem grave, né? Não, Até mas tem, aí porque mas. a gente está se posicionando, a gente começa a pensar E diferente, né? aí vira Porque um tem motivo, né? gente que usa, sei lá, 3 camisas, É. né? Tem um podcast bem famoso, bem conhecido que eu sigo, que eu vejo que ela tá sempre com a mesma roupa. Até porque eu acho que ela é patrocinada pela roupa e a roupa é igual, assim, é uma marca de roupas básicas. É, Então, assim, mas provavelmente ela não tem uma. Ela não tem duas, que lava uma e tem a outra. Não é, cara. é verdade. Pela É razão, a gente não muita consumia emoção. nada, o mercado tava quebrado. Agora, eu acho difícil, e aí não sei se tem um caminho, enfim, eu acho que isso tudo aqui já está abrindo muita mente. Mas às vezes é complicado da gente entregar tanto essa emoção, né? Por exemplo, eu vendo hoje o quê? Liberdade. Uhum, A pessoa consegue sair da CLT, ela consegue fazer uma transição de carreira, o que vai impactar financeiramente, ela vai ganhar mais, ela vai ter liberdade de tempo, que uhum, para mim é um dos maiores valores de empreender. uhum, Lógico que quem empreende, e não que eu tenha esse tempo, porque tem dia que tá meia-noite eu tô trabalhando. uhum, Mas sexta passada foi o dia do book da minha filha, eu até postei no Instagram. Eu consegui, sexta-feira, passar o dia fazendo foto com ela, vivendo aí parte do aniversário de 15 anos dela que tá chegando. É algo que eu não conseguiria, talvez, se eu não tivesse essa minha liberdade. Então, isso para mim é um valor e é o que eu tenho. Mas transmitir isso é no posicionamento de marca, né? Que você vai trazendo essas coisas para sua comunicação, né? É no dia a dia, né? Na sua comunicação, que é o que você falou. Ahm, tô vivendo, eu até uma pessoa que fez aniversário de 15 anos, alguém chegou pra ela e falou assim: Nossa, cara, você gastou tanto, né? Festa linda e tal, mas cara, né? Você gastou tanto para um dia. E aí essa mulher falou assim: Não, mas não é um dia. Pra você é um dia, pra mim foi um ano. Que eu tô vivendo isso todo esse ano. Hoje é só o concretizar desse momento da festa de 15 anos da minha Você é filha. mais profunda. É, Eu tô vivendo isso há 15, porque o dia que eu soube que seria uma sério. menina, eu já pensei nessa festa. Entendi. Olha, eu vejo isso. É, Algumas festas de 15 anos que eu já fui numa recém, é dos pais. A mas festa às vezes é mais dos pais do que do filho. sim, Eu já sim. percebi isso. Porque eu tenho a sensação que os adolescentes não têm tanta noção, assim, engraçado isso, É, né? Embora eu acho que é especial, é é importante. verdade. Mas até esqueci que a gente estava falando do A gente 15 estava anos. falando sobre Como transmitir transmitir? o que a É no gente. seu real mesmo. É, Que é isso. Cara, você viveu lá esse momento com ela. É quando você mostrar isso, porque se isso for verdade, você vai mostrar. E é isso, tipo assim, como é uma coisa boa, ai, que gostoso, eu tô aqui vivendo. O grande lance só tem que tomar cuidado pra não viver tanto que você esquece de postar. E aí, no seu eu caso, faço isso. pois é, eu amo isso Demais. também. Eu faço muito e Mas se posto você não pouco. for registrar, leva alguém. Cara, leva alguém pra registrar, se não for você a registrar. Mas assim, esses momentos precisam ser registrados, sabe? Eu digo assim, cara, as coisas precisam ser feitas. O que não quer dizer que vai ser você. Se não é que sua expertise, delega. Mas esse é o grande ponto. Registre, mostre isso para as pessoas. Porque aí quando você mostrar, aí é na comunicação. Quando você começar a mostrar, se comunicar e mostrar assim, cara, realmente isso é um valor, e se isso for um valor verdadeiro, isso vai ficar. Tipo, eu falo que isso vai transbordar. Como É. se fosse isso. Eu tava. Tem um projeto com um cliente meu, um mentorado meu,
que a gente tá montando ele já tem a marca dele pessoal e a gente tá montando um projeto da marca. Então, projeto X, que aí tá lançando. E aí ele ia viajar e eu falei, cara, ele leva, sempre que ele viaja, eu já soube, assim, ele viaja, eu trouxe o copo Stanley, e ele gosta de copo Stanley. E eu falei, cara, vamos fazer um copo Stanley da sua marca. Isso é óbvio, você vai viajar, você falou que vai viajar, e aí lá você vai postar, você vai mostrar lá na praia, era na praia, ainda tinha tudo a ver. Só que o que que eu descobri no processo? Ele usa nessas situações de praia, quando ele sai, ele gosta de usar, mas ele, primeiro, ele não posta tanto essa vida, tipo, se sair, ele não fica, não é algo que tá dentro da pauta dele pra mostrar, porque não é algo que vai fazer vender, porque posicionar e ser estratégico, é gerenciar, saber o que você vai postar, o que você não vai postar. Mas qual que é o grande lance? Na vida real, no dia a dia, lá, no trabalho dele, ele não usa Copa Stanley, que é onde os clientes dele estão lá. E eu falei, cara, não vai vender, não vai funcionar, não vai vender. Não adianta. Porque o copo venderia dele usando e usando, as pessoas falam, cara, quero. E aí, depois a gente encontrou um outro acessório que ele mora com esse acessório, praticamente. Tipo assim, aí eu brinco que eu moro no meu carro. E ele mora com esse acessório, aí a gente vai fazer o produto dele no acessório que ele realmente não tira do corpo. Que legal. E é isso, tá vendo? É genuíno. E é isso que te posiciona. Agora eu vou te fazer uma pergunta, enfim, em cima disso tudo. Eu tô Uhum. no digital hoje, essencialmente, né? Meu trabalho todo hoje está na internet. Então, por exemplo, hoje a equipe que está cuidando das estratégias de marketing, elas trazem muito para mim, Gi, você tem que mostrar a sua vida, porque eu não tenho dificuldade de vir aqui fazer um podcast, gravar um vídeo, de dar uma aula, mas mostrar o meu pessoal, eu tenho um pouco, às vezes, desnecessário, o que que a pessoa quer saber disso? Eu sou muito assim. Inclusive, sexta-feira eu fiz uma sequência de stories, falando dessa Uhum. liberdade de tempo e do que eu consegui proporcionar para ela, porque eu não tive esse book e era algo que eu queria nos meus 15 anos. Aham. Então, eu contei um pouco dessa história e tal. Só que eu tô na internet e isso para mim é uma facilidade. Eu só preciso ajustar a comunicação para eu entender que faz sentido. Trazer um pouco do pessoal que eu tô falando, né? Para Aham. mostrar o meu porquê. E você está falando muito sobre isso. Só que existem aquelas pessoas que são fechadas para a internet. Uhum. Elas consomem, elas talvez me assistem, talvez vão comprar o meu curso online, mas não são as pessoas que vão para a internet, né? Que tem essa coisa de gravar conteúdo. E aí, sobre o posicionamento, como que a gente faz? Porque tem uma forma só para o que é presencial, físico, algo que é só para o digital, outro quem está no físico tem que ir para o digital. Só para fechar, né? Uhum. O cara quer empreender na área de treinamentos. E aí ele vai começar a anunciar os treinamentos dele. O que, que eu ensino para os instrutores? Ele, para começar, ele não precisa investir, ele não precisa ter uma sede física. É o Uhum. escritório dele na casa dele. Ele vai registrar um CNPJ para ele emitir nota e tal. E ele vai anunciar os treinamentos, ele vai usar a estrutura da empresa que contratou. Então, ele não existe fisicamente como uma loja, um lugar para tirar foto e tal. É ele vendendo o serviço dele. Então, é muito difícil posicionar se ele não for para a internet, nesse caso. Você Sim. entendeu? Assim, Uhum. tem o Total. cara que Ele tem uma é. empresa física, igual o Reginaldo tem MA Consultoria. Ok, MA, vamos posicionar MA, marca. Mas o cara ainda não é uma empresa de treinamento. É ele começando, mas ele precisa se posicionar. E aí é o digital o caminho? Ele tem que ir para Cara, o eu digital? odeio tem que, né? Eu acho horrível a obrigação, embora a must quer dizer deve. Tem que. Aham, Must é meio que tem que. É, mas tem que. Nesse caso, não tem o que fazer. Tá todo mundo lá. Eu atendi um corporativo, uma empresa corporativa, que é uma pessoa de dentro falou assim: Thaís, ninguém chama corporativo, as pessoas vão saber que você não faz tanto corporativo. Falei, cara, eu faço varejo desde os 17 anos de idade. Hoje eu faço muito corporativo também, quero cada vez mais fazer, porque é um mercado que eu percebi que é carente disso, que nem sabe o que é posicionamento. exato, Médicos, comecei a atender um médico, eu falei, cara, exato. as pessoas precisam. Eu descobri que os médicos só comunicam, como é que chama? Os procedimentos que eles fazem, não é procedimento, A caramba. segurança do trabalho está nesse Tá patamar do nessa médico, pegada, está né? nessa pegada. Cara, não é o produto, é o que você tá além do produto, é além do serviço que você faz. Beleza. Não tem outro lugar. E aí, nesse corporativo, que é é uma empresa muito antiga, muito tradicional mesmo. E aí, eu fui palestrar para os funcionários e aí eles falaram: não, mas você não precisa falar que eles precisam ter
rede social. E eu falei, cara, eles precisam ter rede social. Se você quer que eu ensine para eles posicionamento de marca, eu não posso tirar porque você acha que você é arcaico e acha que tem que tirar. Não dá para tirar. Não tem E como aí eu falei separar. assim, essa empresa de 50 e tantos anos de mercado, sei lá quantos anos de mercado, que beleza, é uma empresa tradicional, conservadora, ela tem Instagram? E qual que é a resposta? Claro que tem. Instagram, posta todo dia, conecta, eu posto, eles repostam. Então, assim, cara, eles estão vivos, estão no Instagram, porque é um meio, é um caminho. Ah, mas Instagram não é meu público, tá? Então é LinkedIn. Então, sei lá, é TikTok. Eu não entendo. Mas Aí existe pode. uma rede, né? Tem que ter. Tem Não que ter uma importa rede qual, mas social, ele mas tem que ter você tem que estar conexão. lá, porque senão você vira. Você é incrível, você se veste como o incrível que você é, mas você não comunica. E aí você vai ficar dependendo do boca a boca. Funciona? Funciona. Cara, eu vivi anos do boca a boca, vivo ainda, as pessoas super me indicam. Mas só o boca a boca é pouco. Se as empresas mais antigas e conservadoras têm, isso é um indício de mercado, entende? E aí você tem que ter, sim. E É hoje, horrível, tem que, mas é e hoje a isso. internet, hoje as pessoas buscam na internet, Você né? transborda lá. Eu É. tenho clientes, e até nesse que eu te falei no ramo da medicina, que eu comecei a entrar agora porque eu percebi, nem sabia que era necessário. Aliás, não é que era necessário, que eles não se posicionavam. Isso que eu não via. E aí, quando eu vi, tem gente que fala, não, Thais, mas eu não tenho rede social, tenho desde os primórdios, mas não é nem para vender, eu não vendo lá. Mas eu sou conhecido lá. As pessoas sabem do meu trabalho por lá. Hoje em dia ninguém te pergunta, ah, você tem seu currículo? As pessoas perguntam, você tem rede social? Você tem Instagram? Fulano tem Instagram? E aí, se o fulano tiver e você não tiver, você perde para quem tem Instagram. E aí é por isso que às vezes maus profissionais, mas que se posicionam, conseguem, Estão no mercado, estão no né? mercado. Dão saltos que Verdade. pessoas que não se posicionam não dão. Então a internet é o caminho. É ser e parecer. Não adianta só ser. Tem que parecer. E para parecer, você tem que transbordar. Para transbordar, você tem que ir para um meio de comunicação. E Perfeito. aí, eu gosto de falar da rede social porque é um meio de comunicação mais prático, né? Mais fácil. Hoje em dia, a maioria Democrático, das. né? Todo mundo Democrático, pode é. estar lá, né? Você viu que o Orkut vai voltar? Ou não sei se até já voltou. Eu vi algumas coisas, nada oficial. Também vi por alto. E aí vi uma conta lá de Instagram que fala sobre tendências, tal, atualidades, falando que o Orkut está voltando porque a gente transformou a rede social numa rede comercial. E aí falando que as pessoas estão com saudade disso, de poder postar só sei lá, acordei, tô namorando, não tô namorando, o que que eu tô fazendo? Eu olhei e falei, cara, legal, talvez as pessoas realmente estejam com saudade disso, estão menos preocupadas, porque o Orkut não tinha essa coisa do visual, né? Estão menos Não. preocupadas de como vai aparecer e tal. Aí você cuidava das fazendinhas. Isso, de Brincava. comunidade, né? Comunidade. Mas qual que é o lance? Eu falei, cara, pode até ser que as pessoas estejam, aí minha opinião, né? É de fato uma opinião, não é científico, não é nada. Mas o grande lance é o seguinte: ninguém vai sair do Instagram só pra ficar no Orkut, cara. Posso estar muito. Pode ser uma previsão muito errada. Mas assim, você vende lá. As pessoas são visuais. A gente já tá lá. Não tem mais fofoca do vizinho. Qual era o ponto? Igual a gente brincava na rua, antigamente a gente ia pra rua pra falar com o vizinho da fofoca do vizinho. Fulano nasceu, Beltrano não nasceu. Ih, fulano engravidou e perdeu o neném. Separou, não separou. É isso que a gente fazia. Hoje não tem mais fofoca de vizinho. Sim, não. Cara, eu moro no prédio que eu moro tem 8 meses. Eu não conheço ninguém. Oficialmente? Só de correr, Só só de elevador. 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 Não conheço. Eu morei no outro prédio 2 anos e 3 meses. Não conhecia ninguém. Só um vizinho que era meio doidinho, de vez em quando batia na porta. Mas que eu também não conhecia, não é que eu conhecia. Então, assim, a gente não conhece. Por que que a gente vai pra rede social pra saber? É, Viajou, não viajou, casou, separou, namorando, não tá. é. É isso. Então E tem o que estar Orkut lá. muito rápido vai virar uma rede, se volta, vai virar uma rede comercial igual o É, Instagram. E é. os outros, Mas eu todas acho que não viraram. cabe, porque não tem visual. Como é que vai ser? Não É. sei. Apesar que o Twitter funcionava super bem, né? Embora eu acho que depois que virou X, pra mim deu uma E as degringolada. redes que são concorrentes do Twitter não desenvolveram tanto quanto. É. É complicado. É o que você falou, as pessoas querem Eu ver eu imagem. acho, sinceramente, as pessoas não têm tempo pra ficar brincando de rede social. Pra mim é essa a lógica. Eu não acho que as pessoas têm tempo pra isso. A gente busca na rede social o que a gente quer comprar. Tem coisa mais É legal que você quer isso. comprar roupa e tem lá uma loja mostrando roupa o tempo todo para você? E Exatamente. tudo que você fala, e aí tem todas as artimanhas hoje, né, de quem trabalha com a internet, de eu falei aqui de blazer,
Na hora que eu abrir meu Instagram, vai aparecer um monte de anúncios de blazer. A gente não quer mais correr o risco de ir nas lojas e não encontrar o que quer. Exato, É por isso que precisa estar no Instagram. exato. E eu tenho preguiça da loja. Porque na Claro. internet você acha tudo com tanta facilidade. Aí você tem as informações. Aí vai de gosto, porque tem essa loja, tem muito essa pergunta no ar, e aí a loja física vai acabar? E, cara, não vai justamente porque a gente tá muito online e a gente começou a sentir falta dos contatos físicos. Mas tem gente que é predominantemente digital e quer ficar no digital e fala, cara, não quero mais contato com pessoas, com humanos, e eu quero ficar na minha casa e me manda aqui, e se eu não gostar eu devolvo e tá tudo certo. Mas assim como tem as pessoas que são genuinamente, como que eu brinco? Do manual. As pessoas manuais, cronológicas e tal. E que elas falam, ai, não, eu quero ir lá viver uma Sim. experiência, eu quero ir lá tomar um café, eu quero ir lá chupar um picolé num dia de Sim. calor, que loja faz muito isso e tal. Eu quero ir lá viver essa experiência. Aí a loja tem que estar preparada para oferecer experiência. É isso, sabe? E é essa loja que tá vendendo na internet. Mas tem que Se estar na eu tenho internet. preguiça de ir na Isso. loja, é essa mesma que te recebe e me vende. É exato. Por É isso que isso. essa tem que estar lá, né? Tem que estar lá. Senão Até ela- porque, senão, mesmo eu que gosto, e eu particularmente gosto, adoro a experiência presencial, eu amo presencial de todas as formas. Eu não vou perder meu tempo. Porque eu não, assim, a maioria das pessoas que conversam falam isso, cara, não tem tempo, não, o tempo tá voando, que loucura do tempo e tal. E eu vivo exatamente isso, acho que todo mundo tem vivido. Sim. Então, eu preciso saber na rede social, é isso que eu faço, eu vou pesquisando, eu preciso saber que tem algo que, não, beleza, gostei dessa, eu vou lá experimentar essa, e aí lá eu vou viver uma experiência, e lá Sim. vira outra coisa. É muito mais prático. Mas eu não vou se não tiver nada que eu não gostar na rede social. Porque hoje dá aquela preguicinha de você sair batendo de loja em loja para Claro. procurar uma calça. Você já achou. E se você vai comprar, porque você quer experimentar, você já vai certeiro, sabendo onde, sabendo que tem, já conversou com o vendedor já está te esperando lá. É isso. É uma experiência legal que mescla as duas experiências. Não existe um ou outro, é um e outro. É os dois. Então, segurança do trabalho, bora para a internet. É isso. Olha só, eu coloquei algumas perguntinhas. Uma delas é posicionamento de marca. Eu acho que você já até falou bastante sobre, mas só para bater aqui. Posicionamento de marca é algo que nasce junto com o negócio ou não? Pode vir em momentos separados. Por exemplo, o negócio começa já com posicionamento ou não? O negócio começa e o posicionamento vem depois, vem durante. Eu costumo dizer que todo mundo é marca. Eu até postei isso tem 2 dias. E eu perguntei assim, você é marca? Aí eu coloquei a opção assim, sou nada. Tipo, não sabia. Nossa, eu sou e não sabia. E sou, mas não gerencio. Cara, eu quero matar os que não... Qual que você colocou? Sou, mas não gerencio. E aí, eu fui e depois trouxe conteúdos para cada um que respondeu, né? Pro estilo. E todo mundo é marca. Pois marca é como o outro te enxerga. Então, você não me conhece, você me vê pela primeira vez, você pensa algo sobre mim. Não interessa se você gostou ou não gostou. É chato, é legal, é elegante, não é bafo. Não importa como você pensou, mas você vai pensar algo, gera uma impressão. Essa impressão é você como marca. A diferença de quem gerencia é que essa pessoa minimamente passa a controlar o como ela é vista. Tanto que a gente fala o seguinte, branding é feito quando como eu quero me posicionar e como você enxerga bate. Então, vou dar um exemplo. A identidade de marca. Lembra que eu contei que se chamaria autoconhecimento de marca? Quando essa cliente chega para mim e fala, nossa, eu me sinto em autoconhecimento. Branding. Isso é branding. O que eu queria transparecer é exatamente o que aconteceu. E aí a gente fez branding. Então, Legal. se você quer parecer elegante, mas todo mundo te acha descolada, não tá batendo. Não tá fazendo branding. Não tá alinhado. E aí, para alinhar, lembra que eu falei que as pessoas compram uma banana e eu dava uma salada de fruta? Uma das minhas lutas, assim, no meu negócio, em algum momento, foi as pessoas não querem pagar pelo que eu faço. As pessoas acham que é de graça. E um dos meus valores é simplicidade. E você sabe que fazer para mim mesma foi muito mais difícil, né? Eu já tava fazendo de cliente, e tava calangando lá no meu, porque é muito difícil fazer. É tipo fazer terapia de você mesmo, é o mais difícil. E aí, por que eu percebi a simplicidade? Não foi porque eu falei, nossa, igual a beleza que eu sabia que era. Foi porque todo mundo fala, nossa, é tão simples, nossa, é tão simples. Que as pessoas me chamam na rede social, eu respondo. Eu recebo as pessoas, tipo, seja bem-vindo e tal, papapá. E aí as pessoas, nossa, é tão simples. E eu sou, cara, eu começo a conversar.
É, homens, então, tem que tomar muito cuidado, né? Porque o homem fala assim, ah, ela é legal, tá dando mole. Não, não tô dando mole, eu só sou legal. Porque eu sou legal com qualquer Com pessoa. qualquer Não pessoa. interessa sexo, idade, tamanho, não interessa. É qualquer pessoa, não interessa cargo, tô nem aí, eu converso com todo mundo. E aí eu falei, ah, tá, simplicidade é um valor. Porque todo mundo percebe. Eu posso falar, não, mas eu não sou simples. Cara, todo mundo te percebe simples, você é. Falei, cara, como que aí é o gerenciar? Como que eu vou fazer para equilibrar isso? Porque aí é onde eu começo a entender assim, esses são os meus valores, e aí depois eu vou para a etapa pontos fortes e pontos fracos. A simplicidade é um valor, qual é o ponto forte da simplicidade? Aproxima. Todo mundo se conecta comigo, isso é legal. Uhum. Qual que é o ponto fraco? As pessoas acham que não precisa pagar. Hum. Mas para você que está vendendo banana, entregando salada de fruta, você Tá também está ótimo. passando essa impressão. Então, eu parei de começar de vender banana e entregar salada de fruta. Comecei a dar uma segurada um pouco nisso. Eu comecei até, por exemplo, eu tinha uma metodologia que era o seguinte: uma metodologia não, é uma forma até que eu ainda faço hoje, mas hoje muito menos. Quando você vem, tá aí, estou precisando do seu serviço, alguém te indicou alguma coisa, eu fazia sempre uma reunião com a pessoa de 1h30. Agora essa reunião virou meia hora, 1 hora. E às vezes eu nem faço. Não é todo mundo que chega eu ofereço essa reunião. Porque às vezes a gente consegue resolver no WhatsApp. Então, resolvemos, tá Fica resolvido. fácil. Não precisa de. Por quê? Porque nessa reunião, a Lindinha aqui Já dava entregava tudo. tudo, cara. Entregava ouro. Tem um cliente meu que ele tinha uma loja de produtos para cosméticos, para cabelo. Numa reunião não paga, eu falei pro cara pra ele montar um salão de beleza. Por quê? Porque o salão de beleza, ele já vende o produto. E aí eu faço escova toda semana, por exemplo. E eu falei, cara, você vai me falar que meu cabelo tá seco, ou preciso de nutrição, preciso de hidratação, preciso de não sei o quê, e não vai resolver meu problema? Deixa eu te falar, eu mal lavo o cabelo em casa. Não vou nunca comprar seu produto, porque eu nem sei que seu produto é bom. Então, e ele tinha um espaço gigante. Falei, cara, pega isso aqui e transforma no salão. Uma conversa informal. Eu falei, putz, isso tem valor. E aí isso virou uma metodologia que eu tenho, que é uma sessão estratégica que chama visão de negócios. Você vai para uma Você tá sentada dando a comigo, visão de uma negócio. visão de negócio. É isso que eu faço. Eu dou uma visão de negócio para os clientes. E aí, 1 hora e meia, essa sessão. E aí eu comecei a cobrar pela sessão real. Do tipo assim, cara, é uma sessão de 1 hora e meia. Eu fui no meu médico, meu pai, tanto maravilhoso. É 1 hora e meia. Cara, não, que 1 hora e meia, é 1 hora. Ele é luz. Eu saí de lá numa aura. E é isso que eu percebi que eu faço, mas para os negócios. Então eu vou lá, escuto seu problema e te dou soluções. Ah, esse cliente, ele tem uma rede, agora tá virando franquia. E eu, inclusive, fiz a identidade da marca dele. Ainda bem, pelo Claro, menos você pegou. pelo menos, graças a Deus. Mas que é isso? Aí eu percebi que não era o cliente. Teve uma cliente, é um caso horrível, mas eu preciso contar. Ela nem deve me seguir mais, nem sei, mas não importa. Eu não vou citar nomes. Cara, ela chegou e a sessão era isso. Na época, eu acho que a sessão era R$ 300, sei lá, uma coisa assim. E ela, Thaís, tipo 1 hora e meia, então deixa eu te pagar 150, que aí eu faço metade, porque eu não tenho, cara, eu tô muito apertada, eu vou ter que, tipo assim, tirar dinheiro de onde eu não tenho e tal. E eu falei, não, claro, cara, claro, tipo assim, sabe, compadeci da dor dela. Falei, não, vamos fazer, então a gente faz 45 minutos, assim. Eu gosto de fazer uma coisa melhor, 1 hora e meia, mas beleza, vamos fazer no seu tempo. Adivinha quanto tempo eu fiquei lá? 1 hora e meia. A pessoa entregando a salada de fruta. Quando eu saí, é horrível falar, mas preciso falar. Eu estava no meu Uninho, na época eu tinha um Uno, e ela estava na SX. Falei, cara, essa mulher não tem dinheiro pra me pagar. Eu fiquei com uma raiva. Eu falei, tá vendo o que que você anda de Uno e ela anda de ASX? Porque Tá R$ 150 explicado. não enche metade do tanque dela. E eu falei, tá bom, eu sei com dó de cliente. E não é É. com dó. É assim, cara, se você não tem, e aí até onde eu tô lançando meus produtos digitais, beleza, então compra meu low. Porque aí vai ser um produto acessível. Eu entendo, tem Uhum. momentos que a gente não tem. Mas eu comecei a ver isso é valor, tá vendo? Então, por isso que tem que fazer brand, por isso que posicionamento de marca é se valorizar. Essa é a teoria que eu tanto trago. Por que você deve se posicionar? Porque se posicionar é se valorizar. E aí, se você se dá valor, o outro enxerga o valor em você. E você cobra caro E pelo seu aí você pode produto. cobrar melhor, e aí você ganha mais. Então, muita gente fala, ai, eu ganho pouco, ai, minha empresa não tá legal. Tem uma cliente que falou assim, ai, tô trabalhando pra caramba, não tô ganhando dinheiro. Tá errado. Então, você não tá posicionando. Thaís, isso fez tanto sentido agora para o meu público, porque eu sempre falo, um técnico de segurança está começando a entrar na área de treinamentos, até um engenheiro que está começando, que não é ainda da área, estão iniciando.
eu sempre aconselho, começa, né? E aí você tem que fazer experiência, você falou muito sobre isso, né? De registro. Então, assim, vai dar um treinamento, cobra um preço menor. Às vezes vai fazer até alguns sem cobrar mesmo, para você ter registro, mostrar foto do seu trabalho acontecendo, que você começa. Isso é início, tá? Você vai fazer um ou outro e tem que ter muito registro, daí você começa a cobrar um preço menor. Só que tem instrutor que vai ficar cobrando o mínimo do mercado a vida toda. Em contrapartida, tem outro que já cobra um valor muito maior e as pessoas pagam para ele. É sobre. Tá nisso que você acabou de falar, né? Total. Porque a pessoa enxerga valor e ela paga. Ela Mas paga. para o outro ela não paga. Porque ele não mostrou esse valor, né? Então, tipo, esse aqui pode receber tanto, mas se eu contratar fulano só vem se eu pagar tanto. E por que que paga? Porque o outro Enxerga se mais valor. posicionou. Até nesse livro lá, A Lógica do Consumo, que eu te contei, eles fazem teste cego com vinhos. É o mesmo vinho. Tudo chapinha, tá? E eles colocam que um custa 100, o outro vale 200, outro 300, outro 400. Qual que as pessoas falam que é mais gostoso? Mais caro. O mais caro. As pessoas querem muitas vezes comprar o mais caro. Não tô falando que tem que ser só essa estratégia, tá? Mas a minha teoria é que o tempo inteiro a gente tem que refinar e que inclusive foi o que eu apliquei pra mim. Lembra que eu falei que eu percebi que um dos meus valores era ali a simplicidade? Quando eu percebi, pô, eu tô entregando salada de fruta, vendendo banana, e eu tô com esse problema de ser valorizado, o problema não tá na pessoa que tem um ASX, o problema tá em mim. Sim. E aí eu comecei a refinar mais O minha choro é imagem. livre, O né? choro é livre. E aí eu comecei a refinar mais a minha imagem. Quando eu fui comprar um novo carro, eu falei, eu quero um carro mais refinado, eu não quero um carro que tenha cara de popular. Antes eu não que ligava, meu celular, até hoje não li. Eu fui trocar de celular para ter. Quando eu tive que ter WhatsApp, falei, cara, que absurdo as pessoas querendo. Porque na minha empresa, que eu trabalhava, tinha que mandar foto, e eu mandava por e-mail. E eu tinha câmera fotográfica, porque era exigido, porque eu precisava mandar fotos do que eu fazia. Falei, cara, que absurdo. Primeiro eu tive que comprar câmera, agora eu tenho que comprar um celular que tem WhatsApp. Olha a pessoa maluca. Nunca imaginei que o WhatsApp ia virar o que virou, né? Chegou. Porque até então, eu só comprava celular, que tipo assim, eu entendi que também R$ 100 não me aguentava, porque eu deixava cair, tal. Mas eu comprava celular de R$ 400, bonitinho, mas zero. Não, então até o celular. Aí eu falei, né, não tem iPhone porque eu não gosto, eu já tive iPad, foi horrível, não gostei da. Mas minha social media maravilhosa, que me gerencia, já falou que eu tenho que comprar um iPhone. Mas enfim. Quem produz conteúdo faz parte. Faz parte. Mas esse é o ponto, cara. Também posiciona, tá vendo isso? É. E que aí ela falou de propriedade, falou, Thaís, nossa, a imagem fica não sei o que e tal. E aí você me falou, né, semana passada, que o próprio Instagram beneficia. E eu falei, cara, tá vendo? É um passo do posicionamento que, como eu não entendo tecnicamente, eu compro o melhor Android, é o que eu faço, porque eu preciso de imagens boas, fotos boas. Mas não sabia que tinha essa característica, que a Apple, que papapá. E eu falei, tá, então tem que fazer isso, tem que cuidar também, até desse detalhe, assim, que eu nem imaginava. Mas é isso, hein? É gerenciar para entender. E aí você fala, cara, esse ponto forte eu quero gritar ele. E o meu ponto fraco eu preciso equilibrar. Entendeu? Autoconhecimento muito aí. Muito, total, o tempo inteiro. Mas é legal, você falou algo muito interessante, que é o que a pessoa te enxerga, como que ela fala, como que ela se referencia a você. Isso já desenha quem você é. E é fato, as pessoas falam da gente, né? Exatamente. Enfim, aqui, minha cabeça tá explodindo. Porque você tá tentando fazer seu próprio posicionamento, Não, né? Tipo, porque você tá falando, minha cabeça tá explodindo. É. De coisas que eu já vivi, da pessoa achar que eu era algo que eu nem era, mas por quê? Porque eu estava Você vestida, parecia. porque eu parecia. Ser e parecer. É. Você não pode parecer o que você não é. Não pode parecer o que você não é. Sabe aquele rolê, assim? O namorado começa, início de namoro, né? E aí tudo é lindo, né? Início de namoro, tal. E aí ele começa muito legal. Muito legal, muito legal, muito legal, mas é um cara que tem uma fama ruim. E aí todo mundo começa a falar, porque fulano tem uma fama ruim, ele não presta e papapá. E ele fala assim, eu sou injustiçado. Isso não é verdade. Será que não é? Porque se estão falando, é porque provavelmente ele tá aparecendo. Alguma coisa. Ele tá aparecendo. Então se ele não é, ele tem que começar a aparecer o que ele quer parecer. E não ficar questionando, as pessoas me julgam mal. Não, você que se parece com o que as pessoas estão te julgando. Então se você não quer ser julgado por isso, não se comporte assim.
E aí é isso. Inclusive vezes as associações que você faz. Aí vai entrar muito além, né? Entra com quem ele anda, o que que ele faz e tal. Tem aquela frase, eu nem sei se isso é uma crença limitante, mas tem aquela frase, me diga com quem tu anda, te direi quem és. E aí tem a tal da ambiência, né? Eu aprendi ambiência até num curso de marketing digital, que o cara me contou que ele aprendeu sobre ambiência num curso que ele fez, naquela Craft, sabe? Lembro. Que é diz que é o maior grupo de networking, mais caro, né? Pelo menos é um dos mais caros. E aí ele falou que aprendeu sobre ambiência lá, com o cara falando assim, a pessoa é alcoólatra, quer parar de beber. Ela pode ter boa vontade, ela pode perceber que, tipo, não, está destruindo minha vida, eu quero realmente, eu decidi. Se ela continuar andando com pessoas que bebem, em lugares de bebida, ela não vai conseguir parar de beber. Por isso que tem alcoólatras anônimos, para criar uma nova ambiência para essa pessoa. E a gente é influenciada, é inevitável. Não tem jeito, não tem inevitável. jeito. E isso também te posiciona. Minha cabeça tá explodindo. Eu já tô querendo parar tudo para escrever coisas que eu tô pensando. Porque aí eu penso muito e na hora. E que isso é um problema, né? A gente tem um pensamento muito acelerado. Se você não registra, passa. Perde. Tem que terminar isso aqui e registrar um monte de coisa que vem na minha mente aqui. Verdade. Pra gente se posicionar. Com certeza. Para quem tá começando agora, né? Quem tá ouvindo, talvez tá despertando esse interesse assim. Você tem passos práticos? Você falou de pensar no porquê e tal, né? Mas assim, algo prático para a pessoa fazer, talvez registrar, não sei, para ela começar a olhar, ter um olhar diferente sobre ela como marca, né? E tá dentro disso que você falou, para ela começar a pensar nisso, porque talvez o que a gente está trazendo aqui, para muitas pessoas que vão assistir, é novo. E assim, eu, por exemplo, me interesso pelo tema porque eu já estou no digital e o digital fala muito sobre isso, né? Sim. Mas quem é do meio físico ali, do meio corporativo, quando você falou corporativo, eu falei, caramba, é isso. O meu público, a segurança do trabalho, é 100% corporativo. Então, é esse público fechado tamo ali, né? Tanto que a segurança do trabalho, para você ter uma ideia, era completamente fechado para cursos EAD. Mas completamente, mesmo o Ministério do Trabalho já tendo aprovado através de portaria que podia, as empresas não faziam, os técnicos, os engenheiros não queriam, porque, e assim, existem variantes, tem situações que eu também concordo que tem que ser presencial, mas tem muita, muita, muita coisa que pode ser EAD. E precisou vir a pandemia, e aí não ter a opção, e aí ter que fazer online, e aí eles viram que, poxa, dá certo. Eu vou reduzir custo, não preciso tirar meu pessoal e tal. Hoje, empresas que eram completamente fechadas fazem as formações EAD. E esse público corporativo se abriu para a internet. Não tem muita gente que veio para a internet, mas não é nem um 0,0, sabe, do público que poderia. Então, talvez tenha algo prático, assim. Faz isso para você já começar a ter um olhar diferente para o seu posicionamento. Você falou de vestir, né? Então, tem até um low ticket que eu vou lançar, que a gente chama de low, né? Aquele produto que é baratinho e que ele é mais rápido, ele é mais prático da pessoa fazer. Mais mão na massa, né? E eu tô para lançar um de posicionamento, que ele tava, assim, mega engavetado e saiu da gaveta. E o mais legal dele, vai ter as aulas gravadas, mas o mais legal dele são os exercícios. E aí eu vou falar o que eu lembro, tá? Porque muita coisa na cabeça. Mas eu vou falar um pouquinho do que eu lembro dos exercícios que tem lá, para tentar te dar esses passos práticos. Então, e aí o que eu lembro? Primeiro passo prático lá, eu conto sua história, de fato. Que é esse puxar. Que é esse puxar. Que a gente falou lá. O que você faz, o que você faz. Um passo prático que é legal. Esse é até mais da visão de negócios do que necessariamente do posicionamento. Mas é ponto A, ponto B. Onde você tá e onde você quer chegar. Desenha isso. Começa daí. Aí, segundo lugar, conta sua história. Aí, depois de contar a sua história, eu não lembro lá o que eu falo, mas eu acho que aí o segundo passo lá é tipo, faça posição de poder. Já ouviu falar da posição de poder? Eu sempre dou isso nos workshops. Tinha até uma série, que eu não lembro, uma série médica, que a médica fazia isso e era posição de poder, eu levanto o braço e tal. O que é a posição de poder? É você fazer uma posição literalmente de poder, levantar os braços, expansão. Toda vez que você se expande, isso é uma posição de poder. E é cientificamente explicado que toda vez que a gente ganha algo, uma corrida, papapá, a gente faz a tal da posição de poder. E aí, isso faz com que, isso é biológico, baixa cortisol e sobe testosterona. Cortisol é o hormônio do estresse
que deixa a gente bad, papapá, engorda, nananã. E a testosterona, o hormônio masculino. E aí sobe os níveis de testosterona e aí você começa a meio que se sentir poderoso mesmo. Isso é biológico. Quando você faz a posição de poder, isso muda dentro de você. E aí uma mulher contou isso no TEDx, ela chama Amy Cuddy, que também é um TEDx mais visto do mundo. E aí no fim ela conta que fez posição de poder em vários desafios que ela fez. E aí ela conta que ela fez até conseguir o que ela queria, mas que ela tinha medo de ser uma fraude. E que no fim ela começou a entender que ela não fez posição de poder só porque ela se sentia poderosa, mas ela fez até se tornar poderosa. Que E eu sempre legal. conto isso nos workshops, nas palestras que eu dou, quando, né, nas que tem sentido contar. E no fim todo mundo faz posição de poder, a gente canta. Como é que chama, gente? Lua de Cristal. Que aí eu trago o grande X de querer é poder. E aí eu acho que no segundo exercício eu falo, cara, faça a posição de poder agora. Faz escondido, faz um banheiro, onde você vai A fazer não posição de interessa. poder é o quê? Mão na cintura, Expansão, levantar a mão. abre Quando o você ganha, você não faz. tronco. Porque quando você faz isso, quando você. Isso aqui é Verdade. Vou posição ficar de só não na poder. posição de poder Isso agora. aí. Vai fazer um negócio desafiante? Vai dar uma palestra? Posição de poder. Uma vez eu dei uma palestra lá no Ouro Minas pro dono da Sketch. E, cara, eu sabia que era um investimento enorme pra ele. Pra ele, não, ele é um cara poderoso, mas, tipo assim, eu sabia que era uma coisa gigante, que ele tava, tipo, putz, é Eurominas, sabe? Eu sou nada menos que Uhum. Eurominas. E eu era a palestrante principal, e eu falei, cara, ferrou. Já fiz grandes eventos, mas nenhum grande evento foi feito para mim. O evento foi feito para mim. Eu falei, caraca, cara, eu fui dirigindo assim, ó. Posição de poder, tive dor de barriga. E olha que dou palestra há anos e tal, foi maravilhosa a palestra, mas eu falei assim, cara, olha tudo que esse cara fez. Tipo, se der algum BO, ferrou, porque, né, já foi, alugou 100 Uhum. pessoas, aí foi toda a equipe e tal, enfim. Então, faça, conte, ponto A, ponto B, conte sua história, faça posição de poder pra você se sentir empoderado no processo. E aí eu lembro, talvez eu não vá lembrar de todo exercício, mas eu lembro que tinha um que eu gosto de fazer, que é o seguinte: se você fosse uma música, um estilo musical, qual estilo você seria? E aí, qual você seria? Ixi, As Rafaela. perguntas, olha, Hum. é, pegadinha do malandro. Aí eu conto lá nesse workshop, né, que é o Low que tá indo pro ar, eu conto que eu seria samba. Eu acho que eu falo que eu seria samba. Porque talvez eu seria pagode, mas é popular demais. Mas eu ouço pagode, tá na minha identidade, é o que é. Sertanejo Eu não, sou gosto sertanejo, também. raiz na veia. O meu não seria porque, tipo, samba tá mais, porque eu danço, e tal, tal, tal. Eu amo sertanejo também, mas não é o que me caracteriza. É, Sertanejo caracteriza, Rafaela? muito, tá vendo? Muito. Então é isso. Aí, rock zero, Todo mundo que me jamais. conhece já me associa. Pois é. E aí, quando você olha o estilo musical, tanto faz o estilo musical, mas você olha e fala assim, ah, porque é alegre, ah, porque é dinâmico, ah, porque eu danço. Aí você mesmo, essas coisas que a gente esquece na hora de contar a própria história, você começa a lembrar. Se você Porque falar pelo Pablo, vai falar, porque é sofrência. que Eu tenho um seja. amigo que fala da sofrência. Eu falo, não é sobre a sofrência, né? É Mas sobre tem gente. Eu acho bonito. Pra mim é história de amor e é história de tal. Eu amor. gosto. Boa ou ruim, né? E aí você coloca lá, não, porque eu sou romântica. Ah, mas aí tem história. Se eu te falar do É, porquê que eu gosto de sertanejo, tem história, fundamentada na raiz da minha infância. pois é, tá Não é à vendo? toa, não. Entendi. Que legal. Faz parte da minha história. É isso. Posso escrever? E aí você vai começando a ver aquilo que te caracteriza como marca, entendeu? Legal. E aí volta para aquilo que eu falei. Começa a se vestir, começa. Sabe o que eu gosto muito? Pinterest. Pinterest. Vai lá no Pinterest e coloca lá looks femininos. Aí você vai colocar a sua pegada, clássico, descontraído. E aí começa, cria uma pasta para você dos looks que você gosta, de como você quer se vestir, de como seria a pessoa que eu seria quando eu crescer. Porque aí você, na hora de comprar, na hora de se vestir, às vezes na hora de olhar pro seu guarda-roupa, você vai começar a olhar com mais cuidado. Nossa, Deus. Saber. Sabe o ponto A e o ponto B? A gente escreve isso para Isso eu saber fiz. onde quer chegar. E aí o visual é a mesma coisa. Já que, eu quero mudar o meu estilo. Então, vou lá fazer isso de forma física. Entendeu? E, cara, começa a postar, a criar conteúdo propositivo, traz um pouquinho da sua vida pessoal, entenda, cara, isso eu quero mostrar. Esse é um outro Nem exercício prático tudo muito precisa, legal. né? Liste 10 papéis que você tem na sua vida. Sou mãe, eu sou, sei lá, corredora, eu sou professora de EAD, eu sou podcaster, eu sou esposa, e aí você lista. Aí você escolhe de 3 a 4 que você quer mostrar.
Porque de Ah, repente, legal. entende? Porque de repente você não vai querer, porque não faz sentido se mostrar todos. Uhum. Por exemplo, tem muita gente que fala, tem um cara que eu super admiro, ele tá fazendo um trabalho muito legal de consultoria, e ele falou, aqui no meu é sem podcast, sem podcast não, sem dancinha, sem mimimi, sem não sei o quê. Aí eu falei, cara, onde que as pessoas marginalizaram a dancinha? Por quê? Não é marginalizado. Por exemplo, eu danço. Em algum momento já foi estratégico mostrar até no meu feed. Porque quando eu mostrava, subia meu engajamento, no dia seguinte eu mostrava que ia ter uma palestra em tal lugar. Uhum. Faz Mas sentido eu até. danço há 20 anos. Não, que 22 anos. Cara, é super genuíno. Onde que isso tá dito que é ruim? Só porque é É, bom e você não faz, não quer dizer que é ruim. o que eu acho que faz muito sentido não é porque que um tá fazendo que todos Que são todos têm que obrigados fazer. a fazer. Exato. Mas se é para Mas que não quer dizer você que seja ruim. algo que faça sentido, não tem porquê. Exatamente. É Eu isso. concordo. Então, lista ali os papéis. Então, por exemplo, aí hoje não faz sentido, eu não coloco tanto no feed, mas faz sentido às vezes nos stories, porque aí eu fico séria demais, às vezes, começo a mostrar trabalho, porque eu dou uma empolgada, meio workaholic. Aí eu falei, cara, então de vez em quando é legal, porque eu danço, que eu sou divertida, eu jogo beach tênis. Faz sentido, sabe? Mas Uhum. você saber como, O que você onde, quer que mostrar? dia, exatamente. Por isso que você coloca todos os papéis, por exemplo, eu sou dona de casa. Não sou. Eu tava conversando com um amigo meu, ele falou assim, Thaís, não consigo te ver lavando vasilha. Falei, cara, mas eventualmente, eu tenho uma lavar-louça, graças a Deus, mas eventualmente eu tenho que lavar vasilha. Ele não consigo ver. Claro, porque não é um papel que eu vou mostrar. Eu vou ficar mostrando, ai, gente, tô aqui no lerê. Eu não. Entende? Eu Até porque, também não sou né, muito. não é essa a minha principal característica. É. Então, essa que corta. Dona da casa, não. Ah, sou dona de planta. Cara, não vou mostrar planta, Mas é nem. legal, você falou algo muito interessante. Eu tenho uma pessoa de família, assim, do ciclo, que cuidar da casa e das plantas é um valor inegociável para ela. Uhum, Para mim, eu preciso da casa funcional. Eu preciso, gosto da também. casa limpa, óbvio, mas é funcional. Eu tô mais no trabalho, ligada a Uhum. esses. Então, realmente, não é algo que eu vou mostrar. Não, É, não não faz tenho essa sentido. conexão. Mas, por exemplo, a decoração da minha casa já cabe. Então, quando eu mostro, eu não fico ali, ah, gente, decorei. Mas aí eu tô ali, mostro o fundo decorado, faz todo sentido, eu não falo de visual. Uhum. Feed, meu feed, eu tento fazer ele o mais harmônico possível. Tipo, meio que tentar casar as linhas ali nas cores e tal, deixar uma coisa harmônica. E eu acabo levando isso pros meus clientes. Eu falo com os clientes, cara, não é isso que vai te fazer vender mais. Não, não existe. E aí, minha social media vai falar se sim ou se não. Mas assim, até onde eu já li, tem feed rebentado aí que a pessoa bomba. É Feed é verdade. horroroso e a pessoa bomba. Mas o grande lance é que, pra mim, um valor é beleza. Então, meu feed não Então, pode ela ser tem que horroroso. estar em tudo, né? E tem que estar em tudo. Então, o detalhe da minha casa, uma decoração ali, um fundo que você viu, você fala, Mas entendi. isso é legal. É, Isso é e aí por legal. isso que você coloca os papéis e escolhe ali 4 que você vai mostrar. Porque você não vai mostrar tudo. Não faz sentido mostrar E tudo. nem o tempo todo. Nem o tempo Nem o todo. tempo todo, porque você vai Exatamente. mostrar. Se eu pegar meu público da segurança do trabalho, ele tem que mostrar muito trabalho, os treinamentos que ele faz, as conexões que ele tem, as empresas que ele vai, isso já faz sentido, né? E Sim. aí intercala com um treino, se para ele treinar é algo essencial. Essencial, exatamente. Porque Esse cara treino, que eu falei que eu nem todo admiro, mundo vai postar treino, porque não talvez faz para sentido. ela não é algo que faça tanto sentido. Esse cara que eu te falei que eu tô admirando, que ele tá fazendo no Instagram até bem legal, assim, bem conciso, e o cara é muito feroz no comercial, então tá bem legal, se ele tá conseguindo administrar isso bem legal. E ele tá começando, então por isso que eu tô admirando muito, e ele veio do corporativo, então achei ele Legal. bem legal. Aí ele colocou lá nos destaques dele, ele colocou terapia, eu falei, ah, curioso, deixa eu ver. Eu sabia que não era terapia real, é o boxe, sei lá, é arte marcial que ele faz. Falei, caramba, que legal isso. É, E ele mostra a família dele. E ele fala, ah, minha mulher me apoiou, nananã, na minha transição, e papapá. Ele tá mostrando um valor dele, um dos valores dele fortíssimo é a família. família. Mas ele mostra, olha, eu sou aqui um cara bem-sucedido, jovem, malhado. Aí ele mostra a academia. Faz sentido. Faz sentido para ele. É, Legal. entendeu? Então tem que saber administrar isso. E Exato. na sua formação você traz toda essa orientação para quem vai se posicionar. Exatamente. Aí eu faço com a pessoa junto, sabe? Eu tenho até um projeto de fazer isso no coletivo, que a ideia é até dar mais acesso para mais pessoas, é, porque a gente vai afunilando, né? O prestador de serviço vai Uhum. afunilando. Mas eu faço isso no 1 a 1, porque eu amo 1 a 1, eu amo presencial, eu amo essa coisa de aprofundar e descobrir sua marca. E aí eu tenho um projeto que é pelo menos de médio prazo, de começar a fazer isso no coletivo para que
fique mais acessível, Mais literalmente pessoas, falando, né? mais pessoas possam fazer. E a ideia é que façam junto com o networking, sabe? Aí eu até comecei o projeto, mas eu percebi, olha que doido, comecei o projeto, posicionamento mais networking, mas percebi no processo que as pessoas queriam mais presencial, mais um a um, do que o grupo. Embora elas amaram a noite de jantar do network mais posicionamento. Então, o que que eu tô redesenhando? Que talvez eu vou continuar tendo os jantares ali esporádicos de posicionamento, mais networking, por exemplo. Vamos falar de posicionamento e ter uma noite de networking, mas talvez as imersões para você fazer o posicionamento na prática tenham que ser mais curtas, tipo, imersões de 3 dias, mais curtas no sentido assim, a gente não vai ao longo do ano, vamos fazer 3 dias, aí depois você vai para o módulo 2 mais 2 dias, 3 dias, Uhum. porque eu acho que talvez isso deixe mais Pra ser mais prático. operacional, mas É, a pessoa mas aplica mais rápido, já tem um resultado, né? Isso. Vai ser mais cansativo também, né? Porque a minha ideia de fazer longo prazo é porque a gente ia construindo esse network, se fortalecendo e tal. Mas eu percebi que as pessoas ou querem muito só para elas, ou querem mais rápido e, ok, mesmo que demore 2 dias ali, eu fico imersa. Eu prefiro fazer já 2 dias do É. que ficar ali ao longo do ano Na verdade, fazendo. eu acho que tem que abrir um leque de produtos, né? É, Pra você atender todos os públicos. exatamente. Exatamente. Mas o grande lance de quando a gente faz junto é que a gente passa por toda essa jornada. Uhum. Porque é isso, é autoconhecimento, né? Então, realmente é mais difícil fazer sozinho. Verdade. Mas não é impossível. O que importa é, tem que fazer. Porque se posicionando você já tá. A diferença é que você não tá se gerenciando. Maravilha. Thaís, nem sei o tempo que a gente está aqui. Muito tempo, muito tempo. Ah, Esse papo aqui não rende é? 3 dias, 3 dias. É, Aqui, muito gostoso. Eu tô cheio de insights. Vou anotar um legal. monte de coisa Anote tudo. agora. Ótimo. As 10 coisas, já pensei, acho que em 11. Arrasou. E a gente vai precisar pro seu processo. Já pensei um monte de coisa, já pensei que esse aqui eu quero mostrar muito, esse aqui eu quero Uhum. mostrar nada. É muito legal. Acho que foram dicas muito preciosas. Tenho certeza que quem assistiu e E mais do que dicas, tá? Estratégias. estratégias, É. verdade. Isso é porque, de novo, é posicionamento. Porque é ouro, né? Você É entregou coisa que se a ouro. pessoa realmente Cara, colocar no papel, ela já sai do zero e já vai, né? sim, ela sai desse zero, porque ela já se posiciona, mas ela sai desse lugar zero de não saber como fazer pra, tipo, não, vou fazer esse exercício aqui que ela falou, vou fazer tal coisa. Cara, é isso, eu dei estratégias práticas mesmo para essas Sim, pessoas fazerem, né? E até isso, tá vendo? Por que que eu falei estratégia? Porque isso é posicionamento. Dica é verdade. uma coisa, estratégia é outra. É verdade. E aí você Porque começa a estratégia já é gerenciar um até caminho, isso. né? É um caminho. Já é um Porque caminho. é isso que a gente está aqui desenhando e que a gente desenhou para eles, entende? São coisas que estão nas metodologias, que estão nos cursos pagos, que estão, eu vou aplicar nos meus clientes. Então, assim, é estratégia. Pega, cara, porque é ouro e usa. Não percam tempo, né? Verdade. Thaís, riquíssimo. Ah, que bom. Gostei demais. Tenho certeza, vamos fazer muito corte disso aqui, porque ficou um episódio até maior do que a gente habitualmente faz, mas é um assunto muito Sim, legal. Acho que as pessoas precisam se abrir para isso, porque você falou sim. algo muito legal. Tem gente que não é tão competente que está faturando alto porque se posiciona. Eu, Exatamente. eu hoje tenho pensado muito nisso. Eu tenho muito para entregar e talvez tem gente que está muito mais lá na frente. Mas por quê? Porque a gente precisa vir, né, sair de dentro e colocar isso para fora. Exatamente. Gostei demais. Quero que você deixe suas considerações finais, aquele grande finale, né, para Uhum. quem assistiu. Deixa seus contatos. Nós vamos colocar na descrição. Como que as pessoas chegam até você, a pessoa quer se posicionar, quer contratar seu serviço, esse espaço é seu, aproveita, Ah, legal. porque é isso, a gente tem, dá para fazer sozinho? Sim, mas quando você tem uma orientação, é É completamente mais rápido, é mais diferente. fácil fazer junto, né? Esse é um tema que me interessa, eu estudo sobre isso há muito tempo, assim, estudo não, né, estudar é ousado, mas assim, sempre estou antenada e, sabe, eu sei que eu não Uhum. sei nada, É porque é muita amplo coisa, demais, é muita é coisa. complexo demais. Posicionamento, embora seja tão amplo, é gostoso, né, de conversar. Eu adoro Eu conversar gosto. posicionamento. E posicionamento é uma área nova, é de 30, 35 anos de estudo, ou seja, é muito pouco. Cara, eu tenho Uhum, 36 anos. Então, assim, é uma área muito nova. Então, muita gente não se posiciona porque nem sabia que deveria. E verdade. esse é a grande missão, assim, que eu sinto que eu tenho na vida, de mostrar para as pessoas que posicionamento salva, que posicionamento te leva de um lugar X para um lugar 4x, 5x, 6x, para onde você quiser ir.
Pra mim, posicionamento valoriza as pessoas, te faz crescer, te faz crescer. Se você é um CLT, e aí você vai ganhar mais. Tava conversando com uma pessoa que a amiga fez uma entrevista e não passou, que era pro próximo cargo. E eu falei, cara, posicionamento, né? Ela falou, posicionamento. Cara, Até dentro, né? Para dentro, as crescer. pessoas que são CLT acham, não precisa, eu vou mostrar meu serviço. Cara, não é você que mostra o seu serviço, é você que mostra o serviço, se veste como, comunica e aí vai ser promovido. Sabe? Empreendedores, cara, tá começando, eu tô começando, não preciso disso. Você já tá se posicionando. A diferença é que vai ter gente que vai começar com o pé na porta e tem gente que vai começar devagar. É o que eu falei, a gente falou no início, cara. Quer continuar ganhando o que você tá ganhando? Faça o que você tá fazendo. Quer crescer, quer ganhar mais, quer prosperar, quer empreender, quer mostrar pro mercado que, poxa, o que eu faço é genuíno, vem de dentro, olha quanto eu sou bom nisso. Cara, posicione-se. Porque eu vejo que muitas vezes as pessoas acham que não tem urgência. Não, urgência é vender, urgência é fazer a rede social, urgência é fazer marketing, marketing é a área de vendas. Urgência é comprar produto? Não. A urgência é gravar curso? Não. Verdade. Posicionamento é base. Posicionamento é estrutura. Se você não tiver estrutura, você vai construir uma casinha de papel. E aí não funciona. Ou funciona, mas até certo ponto. Funciona com faturamento limitado. Então, eu falo isso, cara. Posicione-se, porque é isso que vai te levar do patamar X para o patamar 2, 3, 4, 5X, sabe? Vamos crescer todo mundo junto. É isso que eu acredito. As pessoas vão me encontrar no @ThaisMust, que é meu Instagram. Perfeito. Aí lá tem o link da bio, aí tem aplicação para sessão estratégica, que é aquela visão de negócio que eu falei, cara, não consigo contratar identidade de marca agora, porque talvez é um processo mais caro, mais complexo. Cara, contrata uma sessão estratégica. A gente faz ali eu falo que é um pocket, né? Uma coisa curta, mas uma coisa objetiva, né? uma coisa objetiva e uma coisa nevrálgica. Poxa, meu cliente conversa, o cara saiu de ter uma loja que não estava faturando para ter franquias. Ele está franqueando o negócio, já tem 3 salões. Cara, legal, conversa de né? 1h30 que você vai levar ouro, né? Acho que as pessoas um pouquinho que estão vendo aqui entendem isso. Então tem lá, se aplique para a sessão estratégica, que é mais acessível. Então você pode, não, quero começar de algum lugar, mas não sei começar sozinho, não dou conta. Tem lá, tem os meus produtos low ticket, vou lançar esse low de posicionamento, que eu acho que vai fazer muito sentido para as pessoas. Ele saiu da gaveta, ele surgiu das cinzas lá, que ele estava na nossa nuvem, e aí nas estratégias lá dentro da Thaís Manche falou, cara, agora é a hora, tá? As pessoas precisam, e ele é uma porta de entrada também, para quem tiver dificuldade. Então tá lá, tem meu WhatsApp, me contatem, e é isso. Tô muito honrada, muito agradecida, amei a gente fazer. Para mim, isso é só o início, né, de um projeto que é muito maior. Sim. Vamos construir a sua identidade, seu posicionamento, passar por essa jornada de posicionamento, que é esse ciclo 360 graus. A gente tem muita coisa para fazer e eu amei começar dessa forma. Eu também. Estou muito feliz, quero te agradecer mais uma vez, dizer que esse espaço é seu. Volte mais vezes. Eu acho que esse tema vai sim conectar com muita gente. Sim. E o que vier de comentário, vou mandar lá para você, né? Pode mandar, coisas mais técnicas dentro do seu domínio. E agradecer, dizer que estaremos juntas. E agora é agir e posicionar, né? Isso mesmo, maravilhosa. Obrigada, viu? Obrigada eu, querida. E para você que assistiu a gente até aqui, espero que você, de fato, tenha anotado, entendido, porque são estratégias que vão tirar você do lugar que você está. E faz muito sentido. Espero que você cresça, se desenvolva e tudo que você precisar na área de treinamento, sabe que a gente está aqui trazendo conteúdo para enriquecer você cada vez mais. Se inscreve se está me assistindo e ainda não se inscreveu, deixa o like para que o YouTube distribua esse episódio para mais pessoas e nos comentários tudo que você quiser saber sobre o assunto que a gente abordou aqui. E eu te espero no próximo episódio do Na Segurança Pode. Até lá!